Hora do Mão-A. Dante Renatus foi o gênio que assumiu o posto mais alto na arte da espada, até ascender como imperador. Foi ele quem teve a vida mais impressionante e dramática de toda a história do Império, até que 500 anos depois de sua morte, ela reencarna como Helena, a filha do Duque de Pereza. Mas era uma segunda vida que ela não queria. Ela desfrutou tudo o que podia na sua vida passada, e por isso, qualquer coisa nessa segunda vida é chata e entediante. Então ela começou a pensar em usar as habilidades de sua antiga vida, decidida a treinar novos talentos. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Princesa Invencível está entediada de novo, e espero que aproveite. A história começa não com uma princesa, mas com uma garota que veio do nada, e desde o início, ela se viu abandonada. Dante Renatus nasceu do príncipe herdeiro e sua concubina. Mas não querendo assumir a responsabilidade por sua filha ilegítima, o príncipe abandonou Dante com sua mãe, que também a deixou para morrer em uma cidade distante. Então, Dante teve um início difícil na vida. Ela viveu com mendigos e prostitutas, e também roubava para sobreviver. Mas quando ela tinha 12 anos, lhe foi oferecido um novo começo, quando o professor de uma academia de cavaleiros lhe ofereceu a chance de tentar a esgrima. Na época, isso era provavelmente uma piada, mas então ela decidiu provar que o homem estava errado, derrotando todos os seus alunos. Completamente chocado, o professor Hou imediatamente a acolheu e lhe deu o nome Dante, já que seus pais negligentes nunca lhe deram um. Embora ele tenha sido gentil ao ajudar a garota das ruas, o professor Hou ainda lhe fez trabalhar até os ossos, a forçando a praticar até cair. Mas Dante suportou toda essa dor. Quando ela tinha 19 anos, o professor Hou faleceu, então, Dante se inscreveu em um campeonato e ganhou um pouco de dinheiro. Ela logo passou a se tornar uma mercenária, ganhando a vida e fazendo história na guerra. Uma de suas vitórias mais famosas foi contra o dragão demoníaco Cruzé, quem ela o derrotou com nada além de suas próprias lâminas. Depois disso, o mundo inteiro se abriu para ela. As pessoas imploravam para que ela se casasse com seus filhos ou ao menos que viesse trabalhar como uma cavaleira contratada. Quando tinha 23 anos, o imperador a convocou para o Palácio Imperial. Isso mesmo, ironicamente, o príncipe herdeiro que lhe abandonou quando era um bebê agora era um imperador. Ele deu a ela o nome Renatus, a trazendo de volta à família como uma recompensa por todas as suas conquistas. Mas Dante não estava satisfeita. Ela lhe exigiu terras, uma mansão própria, e até mesmo 10 milhões de barras de ouro, além da permissão para gerenciar e comandar os soldados. Bem, se você conhece o seu valor, por que não pedir por ele? O imperador estava tão intimidado por essa filha louca empunhando uma espada, que ele concordou com todos aqueles termos absurdos dela. A partir de dali, ela viveu uma vida de luxo, e eventualmente ela se tornou imperatriz. Apesar das muitas dificuldades, Dante viveu uma vida feliz, mesmo morrendo aos 30 anos de idade. Mas então, 500 anos depois, sua alma foi reencarnada como Helena Pereza, a filha mais nova do Duque Pereza. Helena ainda tem todas as suas memórias de sua vida como Dante, então, ser uma jovem mimada por seus pais foi um pouco difícil de se adaptar. Agora, Helena tem 10 anos, e ela tem 3 vezes mais inteligência e boas maneiras que as outras crianças de sua idade, talvez porque tenha literalmente uma imperatriz adulta dentro dela. Helena vira rapidamente orgulho da sua família, mas como já viveu uma vida de aventura em muitos extremos, ela acha tudo bem entediante. O Duque e a Duquesa Pereza estavam muito preocupados com a filha de expressão seca e sem emoção, então, eles queriam ajudá-la a encontrar mais alegria na vida. Seu irmão mais velho, Leonardo, também era muito afetuoso, então, quando ela demonstrou interesse nas suas aulas de esgrima, ele a convidou para acompanhá-lo. Depois de lutar incessantemente em sua vida passada, Helena já não tinha mais interesse em empunhar uma espada, mas acontece que ela tinha algumas suspeitas sobre o professor dele, que era muito extravagante e acha que garotas não deveriam usar espadas. Leonardo defende Helena, e diz ao seu professor que ela pode fazer o que quiser. Mas ele o desafia para um duelo para calá-lo, mesmo que Leonardo tenha literalmente 13 anos e mal tenha aprendido as lições ainda. Helena estava certa, esse cara é definitivamente uma fraude. Ele é realmente tão mau que continua zombando da maneira como Leonardo se move, e também ri dele quando ele cai. Que tipo de professor é esse? Ele também não era um espadachim muito bom, e parece um mistério para a garota como ele foi contratado. Então, enquanto Leonardo sai para uma pausa, ela lhe dá algumas dicas para contra-atacar. O garoto nem sequer questiona o fato de sua irmã de 10 anos ter conselhos de especialista sobre algo que ela nunca estudou, e ele apenas confia nela completamente. Quando a batalha recomeça, os dois lutadores são 2 vezes mais ferozes que antes. Leonardo tem dificuldades no início, mas finalmente avista a oportunidade que Helena lhe disse para procurar, e então a aproveita instantaneamente. Pouco depois, o professor está no chão gemendo. O homem é claramente um mau perdedor, e ele imediatamente começa a gritar com as crianças, dizendo até mesmo a Helena para ela não se meter nos assuntos de homens. Tendo finalmente se cansado de suas desculpas, Helena pega a espada de seu irmão e desafia o professor ela mesma. Apesar de ser metade do tamanho dele, e 2 vezes mais fraca,
Ela lhe dá uma verdadeira surra, e até lhe diz o que ele está fazendo de errado ainda no meio da batalha. Quando a humilhação termina, e o professor está no chão de novo, ela lhe diz que ele seria melhor e mais adequado para costura que para lutas. Isso deve ter machucado o ego dele. Ela joga a espada no ar, e quando ela cai bem na cabeça dele, ela lhe fala que ele está demitido. Seu irmão estava chocado, mas já que Helena parecia um gênio desde cedo, aquilo não foi tão suspeito quanto realmente parecia. Finalmente, sua irmã encontrou um propósito na vida, ser a sua professora de esgrima. Helena e Leonardo explicam toda a situação para os pais, que parecem ser os únicos a terem uma reação normal. Ela pede permissão para ensinar seu irmão, e depois de uma semana de consideração, seu pai a chama em seu escritório. Acontece que aquele professor era uma fraude. Ele era o pior de sua classe na escola, e mesmo tendo se formado em uma instituição prestigiada, era conhecido como sendo um pouco idiota. O Duque parece desapontado consigo mesmo, mas Helena está apenas feliz por terem descoberto aquilo cedo, pois caso contrário, Leonardo teria aprendido todas as técnicas erradas, e teria que começar tudo de novo do zero. Seu pai claramente pensou muito sobre a proposta dela. Embora ela seja um gênio, qualquer pessoa sensata ficaria preocupada com uma menina de 10 anos ensinando alguém a usar uma espada quando ela mesma nunca lutou. Mas ao mesmo tempo, ela nunca demonstrou interesse em algo assim antes, então, ele lhe faz uma sugestão. Na próxima semana, eles terão um visitante na propriedade com mais ou menos a idade de Leonardo. Assim, ele oferece a ela um período de teste. Se Helena puder ensinar Leonardo bem o suficiente para vencer esse convidado, ele considerará como uma solução de longo prazo. Mas a única pegadinha era que o convidado é ninguém menos que o príncipe César, que estudou no próprio Palácio Imperial, e também treina há mais tempo que Leonardo. Mas com a lendária Dante de lado, não há nada que seu irmão não possa fazer. O príncipe César é membro da família Grey, que tem distintos olhos vermelhos. Assim que Helena o vê, ela se lembra do homem para quem ela passou o trono antes de morrer na sua vida passada, seu amigo próximo, o Duque Ares Grey. Quando ele chega à propriedade, Helena fica chocada com a semelhança entre eles, mas ao contrário do seu amigo, o Duque, o príncipe César é bastante rude. Aparentemente, ser criado no Palácio Imperial o tornou bastante mimado, mas se alguém pode colocá-lo em seu lugar, esse alguém é Helena. Ela o desafia no segundo em que ele entra, e já que ele não gostou da saudação dela, ela lhe oferece um aperto de mão, o que choca todos os nobres no palácio. Já que um mordomo muito nervoso os obriga a apertar as mãos, César aproveita a oportunidade para tentar esmagar os dedos dela. Mas se é esse o jogo que ele quer jogar, ele escolheu a oponente errada. Em vez de usar a força bruta, Helena responde com inteligência, ajustando seu aperto para mirar nas articulações dele. Não querendo admitir que acabou de ser derrotado por uma garotinha, o príncipe não faz alarde com isso e apenas se afasta com seu mordomo, com a promessa de uma revanche. E assim, eles se tornaram inimigos para a vida. Pelo visto esse vai ser um longo verão. Depois de terminada a recepção, Helena recebe uma séria conversa de sua mãe. Não só ela desrespeitou um herdeiro do trono, mas também isolou um garoto que recentemente perdeu sua mãe. O príncipe não tem muitos amigos da sua idade, então a duquesa pede a sua filha para ser gentil com César. Relutantemente, Helena concorda, apesar de sua opinião sobre o príncipe. Também parecia claro que depois da morte de sua mãe, a imperatriz, a sua posição na hierarquia imperial se tornou um pouco instável. Então, o filho mais novo foi mandado embora, para protegê-lo de qualquer oposição no palácio. Mas falando no diabo, César está esperando no corredor quando ela termina de ser repreendida por sua mãe. Ele parece bem mais calmo que antes, e fala para ela não se preocupar com o que aconteceu mais cedo. Ele deve estar tentando jogar a carta da pessoa superior, porque quando Helena garante a ele que ela não estava preocupada de jeito nenhum, ele de repente explode de novo. Mas Helena logo o coloca em seu lugar, revelando que sabe por que ele foi enviado para lá. Afinal, ele não pode realmente se chamar de superior quando a família Perez é quem está protegendo ele. A arrogância do príncipe desaparece depois disso, com ele bem ciente de que é um hóspede difícil de aceitar, já que ao recebê-lo, a família Perez arrisca se tornar inimiga da nova primeira imperatriz, Valir. Ele pede desculpas por envolvê-los nessa bagunça política, e diz a ela que não tem necessidade de uma hospitalidade superficial. Aparentemente Helena começou uma guerra por nada, então pelo visto, pela primeira vez em suas duas vidas, Helena Pereza cometeu um erro. Ela tenta não se apegar a isso, mas quando seu irmão traz isso à tona durante o treinamento, uma semana depois, ela fica um pouco na defensiva. Leonardo é doce, e ele sente simpatia pelo príncipe por causa de sua criação solitária e competitiva, então, pelo bem dele, ela concorda em ir se reconciliar com César. Bem, ao menos foi isso que ela disse a ele, mas o que ela realmente faz é observar a competição durante o treinamento do príncipe com seu mestre de espadas, Hamilton. Como de costume, ninguém suspeita de uma menina pequena. Eles deixam Helena assistir à sessão, permitindo que ela descubra que o príncipe é um gênio na esgrima. Acontece que seus reflexos e foco são incríveis para a idade deles. É claro que ele é um talento natural, assim como Dante em sua vida anterior,
e nesse ritmo, Leonardo não terá chance, e até mesmo o professor parece impressionado. Talvez o príncipe esteja se esforçando para impressionar Helena. Depois de assistir ele treinar, ela não conseguiu encontrar uma única falha em sua estratégia, então, por curiosidade, ela pede para lutar com ele, pensando que poderia ser mais fácil identificar potenciais fraquezas pessoalmente. Claro, tanto o professor quanto o príncipe ficam chocados e não querem levar a culpa se ela se machucar, então, Helena muda de tática e oferece uma aposta. Quem ganhar pode dizer ao perdedor para fazer o que quiser, e sem reclamações. Com certeza César não pode recusar uma oferta como essa, então, o pobre professor apenas assiste enquanto os dois sacam as espadas, com cada um tão determinado quanto o outro. Agora, é difícil dizer quem vai ganhar a partida. E então, o combate começa. A estratégia de Helena é encontrar suas fraquezas, o que significa que ela precisa tentar o máximo de ataques diferentes possível para testá-lo. Ela ataca primeiro em uma área muito difícil de defender, mas o príncipe a bloqueia imediatamente. Ele contra-ataca logo em seguida, mantendo Helena alerta enquanto ela é forçada a defender. O príncipe percebe imediatamente que ela não é uma iniciante, mas ele também não é de recuar de uma luta. Helena também não era, mas ela ainda é apenas uma criança não treinada e mais jovem que ele. Ela ainda não tem a mesma resistência ou força que ele construiu ao longo dos anos. Então, em vez disso, ela usa algumas técnicas de campo que ninguém nunca encontraria na sala de aula. Mas em vez de desviar, o príncipe recebe o golpe de frente e o bloqueia com o braço. Se isso fosse uma luta real, ele sem dúvidas teria sido perfurado, mas Helena ainda está chocada com seus reflexos. Ele contra-ataca, parando apenas um triz do pescoço dela, que é quando o professor encerra a partida. O pobre homem provavelmente acha que esses dois são mutantes. Antes que qualquer um deles possa se machucar seriamente, o sujeito declara um empate. Nenhum dos dois está satisfeito sem uma vitória, mas o príncipe reconhece a habilidade dela, dizendo que foi a luta mais divertida que teve em anos. Helena não demonstra isso, mas no fundo, ela também gostou daquilo. Agora, ela sabe que encontrou um diamante bruto, um novo projeto para assumir e poder ensinar. Apesar de que, julgando pelaquela partida, ele também poderia ensiná-la algumas coisas. Naquela noite, a família Pereza se reúne para o jantar sem o príncipe, que aparentemente está cansado e decidiu pular a refeição. Talvez ele se machucou com o golpe dela, ou então está treinando em segredo para uma revanche. Pensando que deve ser o primeiro caso, Helena visita o quarto dele depois do jantar para verificar como ele está. Ela abre a porta e o encontra com uma tipóia, o que a deixa em pânico. Pelo menos não estava quebrado, e César também parecia estar de bom humor. Na verdade, ele está realmente curtindo a expressão de culpa de Helena. Mas Helena diz a ele para não levar sua lesão na brincadeira, pois ela já quebrou um dedo antes, e isso só lhe causou mais dor no futuro. Foi algo meio estranho para uma menina de 10 anos revelar, mas no fim, ela faz um trabalho bem ruim em fingir que isso aconteceu durante uma brincadeira, não bloqueando um golpe em sua vida passada. Ela também fica surpresa que ele não contou a ninguém que foi Helena quem o machucou. Se eles fossem realmente inimigos, aquela seria a chance perfeita para colocá-la em apuros. Mas César diz que não a odeia, e além disso, ele não seria tão mesquinho a esse ponto. Ele também sabia que ela segurou sua força naquele último golpe, e quando viu ele levantando o braço, ela recuou o máximo possível. Quem sabe o que ela poderia ter feito se usasse toda a sua força? Então, César pergunta qual desejo ela teria feito se tivesse ganhado. Obviamente que Helena queria torná-lo seu escravo pessoal e fazê-lo realizar tarefas para ela, o que enfurece o príncipe no início. Ele tenta se recusar a dizer a ela qual era o seu desejo, mas depois de um pouco de provocação bem colocada, ele cede. Seu único desejo era que eles se chamassem pelo nome em vez de seus títulos. Isso parece bastante doce, mas ao mesmo tempo é um pouco ingênuo. Uma oportunidade boa como aquela e tudo o que ele queria era isso. Aparentemente ele se sente bastante solitário tendo pessoas se curvando e chamando ele de príncipe o tempo todo. De todas as pessoas, Helena entende bem esse sentimento de seus dias como imperatriz. Mesmo Ares, o antepassado de César, se recusava a chamá-la pelo nome. Então, ela concorda em ser menos formal entre eles, e depois disso, as coisas ficam um pouco mais calmas. Eles não podem praticar esgrima enquanto o braço dele está se curando, então, em vez disso, eles jogam cartas com Leonardo todos os dias. Mas como você pode imaginar, isso logo parece um pouco entediante depois de alguns dias. Então, numa noite com grandes tempestades, Hamilton decide contar a eles uma história de fantasma. Supostamente, a mansão do Duque Pereza é assombrada por uma garota misteriosa vestida de azul. Em noites de verão, quando uma tempestade surgia de repente, ela podia ser encontrada no porão. Ou pelo menos era isso que a lenda dizia. Helena acha que isso é um monte de bobagem, mas aparentemente os meninos já estão convencidos. Hamilton está se divertindo fazendo eles suarem, quando um mordomo entra e o chama para sair. César, sendo a alma corajosa que ele é, sugere que eles desçam até lá e descubram por si mesmos. Helena se recusa, mas de uma forma ou de outra,
ela acaba sendo arrastada junto quando o príncipe lhe acusa de ser medrosa. Esses dois são mesmo como cópias um do outro. O duque trancou o porão, então, Helena tira um grampo de cabelo e arromba a fechadura. Ela literalmente diz em voz alta que costumava fazer isso o tempo todo antes, mas de alguma forma isso passa despercebido pelos meninos idiotas. Leonardo quem os lidera, até encontrar um riacho correndo por um túnel escuro. Aquilo não parece nada especial, até que uma figura pálida emerge das sombras. Os meninos se assustam e arrastam Helena de volta para cima antes que ela possa dar uma boa olhada, e então eles correm gritando pela mansão, acordando todo mundo e gritando sobre o fantasma. Eles realmente ainda são crianças, então, pouco depois eles são naturalmente punidos por terem descido sorrateiramente ao porão. Depois de discutirem sobre a aventura da meia-noite, Helena garante aos dois que a figura não era nada mais que uma ilusão do escuro. Hamilton lhes diz mais tarde que era um reflexo dos azulejos colocados no fundo do riacho, e aposto que ele se divertiu bastante fazendo eles acreditarem nisso. Quando o braço de César está quase curado, o festival do solstício de verão está a todo vapor em Alpinos, a cidade perto da mansão do duque. O príncipe está muito ansioso para ir explorar tudo, mas Helena não está interessada. Segundo ela, apenas crianças e ladrões gostam de festivais. Mas considerando que ela já foi os dois, é até surpreendente que ela não esteja interessada. Hamilton não deixa César ir sozinho, então, o inocente pequeno Leonardo sugere para todos irem juntos, ignorando completamente o olhar furioso no rosto de sua irmã. Assim que chegam à cidade, o príncipe dá um fora em Hamilton e nos outros serviçais, mas não demora muito para Helena perceber que alguém está seguindo eles. Bem, 3 crianças bem vestidas andando desacompanhadas são mesmo um alvo fácil. Mas quando Helena faz contato visual com o perseguidor, ela vê um homem com cabelo loiro. Por algum motivo ele não parece um sequestrador, na verdade, ele parece preocupado. Ele de repente desaparece de vista, então a pequena duquesa o segue pelos becos. O homem de repente aparece atrás dela e se apresenta. Parece um pouco suspeito que ele tenha aparecido do nada, e talvez esse cara seja algum tipo de criminoso. Mas não, pois ele diz que está procurando por ela há algum tempo. Então, ele parece acreditar que ela é a forma reencarnada de seu rei, alguém que ele claramente adora. Se esse homem sabe a verdade ou se é apenas um lunático, ainda está para ser descoberto, pois ele desaparece misteriosamente, prometendo visitá-la de novo, justo quando os meninos a alcançam. O príncipe, como de costume, está sendo um dramático, falando sobre como é perigoso para ela andar sozinha. Helena nos garante que nada aconteceu, então César corre de volta para buscar Hamilton e a carruagem, mas assim que ele sai, Helena sente que não está mais sendo observada da maneira que estava antes, o que pode significar apenas uma coisa: alguém está atrás do príncipe. Uma busca rápida por César confirma suas suspeitas, e ele não está em lugar nenhum. Helena imagina que ele foi levado para um bordel, já que eles não estão abertos durante o dia, o que acaba sendo um esconderijo perfeito. Sem nem pensar, ela corre para encontrar o bordel, dizendo ao irmão para ir buscar Hamilton. Ele parece nervoso em deixá-la sozinha. Na verdade, como irmão mais velho, ele definitivamente não deveria deixá-la sozinha, mas Helena está determinada e não vai fazer nada estúpido. Depois de encontrar um lugar com aparência suspeita, ela arromba uma fechadura e entra pela porta dos fundos. Ela ouve uma conversa entre 2 pessoas falando sobre como esfaquear uma pessoa, então, vou arriscar um palpite de que esses são os caras que ela está procurando. Eles claramente estão planejando um assassinato e tentando fazer parecer um acidente. Helena espreita pela porta e vê César amarrado no canto. Ele está tentando manter uma cara de coragem, mas seus raptores não estão nem aí. É bem óbvio que eles foram contratados por alguém da família real para se livrar dele, e assim garantir que a linha de sucessão mude a seu favor. Se for esse o caso, Helena tem que agir agora mesmo. Decidindo que sua melhor aposta é uma distração, ela pega uma cadeira e a bate no chão, atraindo um dos homens para o corredor. Armada apenas com um pedaço de cadeira quebrada, Helena entra na sala como uma verdadeira heroína, o acertando bem no joelho. Ela pega César, mas eles encontram outro homem do lado de fora. A única opção agora é correr por suas vidas, literalmente. Eles estão a poucos centímetros da porta quando outro homem, e ainda maior, aparece do outro lado lhes impedindo. Ele saca uma espada, e Helena se prepara para fazer o que pode com seu pedaço de cadeira. Então, de repente, César entra na frente e a bloqueia, recebendo um golpe nas costas. Caramba, não acredito que eles estão fazendo isso com crianças, isso é bem sombrio. Ao mesmo tempo Helena não pode deixá-lo, então ela faz o que sabe fazer melhor, se mantém firme e luta. Quando Leonardo e Hamilton chegam, eles encontram o sequestrador já lidado e deitado em poças do próprio sangue. A protagonista acabou de se tornar uma assassina aos 10 anos. Depois do incidente, Helena passa 3 dias na cama. Ela torceu o tornozelo e machucou alguns músculos do braço, o que provavelmente é o que acontece quando você usa técnicas de luta com espada real em um corpo pequeno. Pelo visto Helena também não matou os sequestradores, então eles foram levados para a capital para serem punidos. E o melhor de tudo, César ficou bem no final.
2 dias depois de sua recuperação, Helena finalmente tem que enfrentar as consequências, quando seu pai a chama em seu escritório. Ele parece muito bravo, mas a verdade é que ele não sabe o que fazer com ela. Está mais claro que nunca que Helena não é uma criança comum. Hamilton quer levá-la à capital para treinar seus talentos naturais, então, ele lhe dá uma escolha. Ela pode ficar no ducado e viver a vida tranquila que sempre quis, ou ela pode mais uma vez escolher o caminho do sangue e da glória. Mas ela decide escolher nenhuma das opções. A única coisa que ela realmente gosta é ensinar seu irmão a lutar com espadas, então por enquanto, esse será o foco dela. Depois disso, ela vai visitar César, mas fica presa na porta. Afinal, o que você diz para alguém que arriscou a vida por você? Ela ainda está se atormentando com isso, quando o príncipe aparece ao lado dela. Assustada, ela o segue até o quarto dele e pergunta sobre a lesão dele. Ele diz que ainda dói, mas que logo estará curada. Em vez do seu plano original de agradecer a ele por salvar sua vida parando aquele golpe, Helena começa a provocá-lo sobre como isso vai deixar uma cicatriz feia, e por isso ele não vai conseguir se casar. É um momento engraçado, e vemos que César fica envergonhado, dizendo que se a cicatriz realmente afetar seu casamento, então ela terá que cuidar dele. Helena parece curtir a piada, mas alguém mais suspeita que ele não está brincando tanto assim? Mas depois que o riso se acalma, Helena pergunta se ele tem tido dificuldade para dormir, já que ele parece tão cansado. Parece que o pobre príncipe tem estado com muito medo para descansar, mas quem pode culpá-lo? Quem enviou aqueles sequestradores era alguém da família imperial, então é alguém que vive no palácio, para onde ele voltará um dia. É um pouco mais difícil dormir sabendo que sua própria família estava atrás de você. Tudo é muito pesado para um jovem de 14 anos, principalmente com o trauma de quase ter sido assassinado. Mas em uma tentativa bizarra de confortá-lo, Helena diz que ele não estaria seguro mesmo que renunciasse ao trono. Bom trabalho, Helena, isso vai animá-lo. Como alguém que já lutou pelo trono, ela sabe que a única opção de verdade dele é reivindicar seu direito de nascimento. Se ele ainda estiver na linha de sucessão para a posição de imperador, sempre haverá pessoas para protegê-lo. Então, realmente, ele não tem escolha a não ser lutar. Obviamente, isso é mais fácil de dizer que fazer, e a confiança de César parece abalada. Então, Helena o tranquiliza, dizendo que o apoiará e estará ao lado dele enquanto ele se fortalece. Ela diz que o ajudará a se tornar um imperador. Isso parece estar a alguns passos daquela vida pacífica ensinando seu irmão, mas espero que ela cumpra sua promessa. Dante precisa estar de volta à ação. Naquela noite, Helena dorme ao lado do príncipe, permitindo que ele tenha a primeira boa noite de sono desde o incidente. Alguns dias depois, a ferida sara, deixando uma cicatriz, assim como Helena previu. Hamilton queria desesperadamente levá-la à capital para aprimorar suas habilidades, mas seu pai se recusou. Então, no fim, a família Pereza se despede do príncipe depois de um verão muito movimentado. Com a despedida, César pede ao duque para visitar todos os verões, para que assim Helena possa ensiná-lo a lutar. Ele concorda, e os dois apertam as mãos, prometendo permanecer como mestre e aluno até que ele chegue ao posto de imperador, uma grande diferença da primeira reunião deles há 3 anos. 3 anos depois, os irmãos Pereza recebem uma carta de César dizendo para prepararem o quarto de hóspedes de novo para sua chegada no verão. Nenhum oi ou um como vocês estão, então aparentemente ele recuperou toda a sua arrogância nos últimos 3 anos, mas pelo menos ele sobreviveu. O velho trio estará reunido de novo, agora não mais como crianças, mas como jovens de 17 anos. Helena tem ensinado diligentemente Leonardo a lutar pelos últimos 3 anos. Ele ganhou algumas competições locais e passou para lâminas de verdade, não aquelas pequenas de madeira que usam para treinar. Helena acabou de comprar um novo par de espadas para eles dois, 2 armas prateadas e muito brilhantes. Não é apenas a reputação de Leonardo que melhorou, agora Helena também é uma tutora muito procurada, até mesmo por pessoas que costumavam chamá-la de estúpida e que diziam que uma garotinha nunca poderia ser uma mestra de esgrima. Ao sair da loja com as lâminas, uma garota de cabelos azuis esbarra nela e dispara na direção oposta. Por causa de seus dias como Dante, a princesa soube imediatamente que teve seus pertences valiosos roubados, mas como diabos aquela garota esvaziou seus bolsos nos curtos 2 segundos que fizeram contato. E claro, em vez de Helena chamar alguns guardas, ela corre atrás da ladra por conta própria. Não demora muito para ela encontrar um grupo de canalhas em um beco, e entre eles também está a garota de cabelos azuis. Ela ouve a conversa deles e descobre que a situação é ainda mais complexa que parece. A garota é na verdade membro de uma família nobre, então os bandidos querem mantê-la para pedir resgate. Mas em vez de sua família ter que pagar uma grande soma, a garota está tentando roubar e mendigar para pagar ela mesma aos poucos. Talvez isso também signifique que sua família não queria pagar o resgate. Será que ela é uma filha ilegítima? Se for esse o caso, isso vai se tornar muito pessoal para Helena, pois ela estava exatamente nessa posição em sua vida passada. Enquanto os bandidos agridem a garotinha, Helena aparece e pega de volta a carteira. Tudo o que ela precisou fazer foi pisar nos dedos do pé do líder, e de repente todos eles fogem gritando,
como um verdadeiro bando de covardes. Mas a pequena senhorita de cabelo azul não desiste tão facilmente. Ela pega um par de pedras e ataca Helena, ainda lutando para recuperar a carteira. Vendo todo o seu desespero, Helena propõe uma aposta, e se a garota conseguir acertá-la uma vez, ela devolverá a carteira. Mas se ela se render primeiro, então a garota deve se tornar uma subordinada de Helena. E claro, no mesmo instante em que ela começa a atacar de volta com sua espada, a garota desiste e se ajoelha. Depois de fazer algumas perguntas, Helena descobre que ela se chamava Terara, um nome dado a ela pelo conde, antes dele expulsar a garota e sua mãe de sua propriedade. Mas Helena não suporta a ideia dela andar por aí com um nome dado pelo seu pai terrível, então, ela dá à garota um novo nome, a chamando de Agot. A partir de agora, Agot será sua serva pessoal, o que é muito melhor que viver nas ruas e roubar para sobreviver. No dia seguinte, Agot já está de uniforme e sorrindo de orelha a orelha. Ela tem apenas 12 anos, mas é uma aprendiz rápida, então todos gostam dela imediatamente. A única coisa é que ela é um pouco entusiasmada demais. Ela literalmente quer fazer tudo por Helena, até mesmo alimentá-la na hora do jantar. Mas quando se trata da esgrima, Helena finalmente estabelece um limite, dizendo a Agot para ficar fora da área de prática. Leonardo percebeu o quão obediente era sua nova serva, e avisa sua irmã que ela e o príncipe definitivamente não se darão bem. Mas Helena apenas tenta ignorar a crescente sensação de que ele pode estar certo. Então o grande dia chega, com César finalmente chegando ao ducado de Pereza. Ele cresceu bastante, e agora já parece um homem, não um menino. Ele rapidamente brinca que Helena parece menor que no ano passado, ganhando um soco muito bem dado no estômago. Depois de se recuperar desse golpe, César percebe Agot, que já está se agarrando protetoramente à sua senhora. Como Leonardo disse, ele já parece irritado, mas Helena não leva as reclamações dele muito a sério. Ela está ocupada olhando para as coxas dele, literalmente, e também não tem vergonha de admitir isso. Ela até teria estendido a mão para apertá-las, se Agot não tivesse chegado bem na hora certa com o chá. Segundos depois, César e Agot estão gritando um com o outro sobre alguma coisa, quando Helena lhe diz para não brigar por causa dela. Então, Agot sai da sala com um sorriso, pensando que ganhou aquela rodada. Na verdade, não parece ter nenhum vencedor ali, mas de qualquer forma, isso faz com que César fique tão desesperado para voltar às boas graças de Helena, que ele se oferece para deixá-la tocar sua coxa. Embora isso pareça meio estranho, Helena está genuinamente impressionada com a definição muscular dele, até que de repente ela olha para cima, percebendo que eles estão a apenas alguns centímetros de distância. De repente, Helena sai correndo da sala com seu rosto vermelho. Pelo visto, essa foi a primeira vez em suas 2 vidas que ela se sentiu envergonhada. Depois disso, Helena faz o seu melhor para evitar completamente o príncipe. Ela passou de rainha de gelo sem sentimentos para alguém que está com muito medo até de fazer contato visual, o que é meio constrangedor, já que ela supostamente seria sua professora durante o verão. Depois de alguns dias fugindo e se escondendo, Helena diz a si mesma para se recompor. Naquela noite, César também aparece embaixo da janela dela, jogando pedras para chamar sua atenção. Imediatamente ela tenta voltar para dentro, mas ele implora para que ela fique e converse um pouco com ele. Depois de conseguir sua permissão, ele escala para dentro de seu quarto, e explica que teve que vir de fora porque Agot estava guardando a porta da garota. César estava pensando que fez algo de errado, já que ela estava lhe evitando nos últimos dias. Mas Helena o tranquiliza, dizendo que não o odeia, apenas que ele mudou. Quer dizer, ele cresceu tanto que é praticamente uma pessoa diferente agora, então é claro que isso vai ser estranho para um amigo de infância. O príncipe também admite que estava nervoso sobre esse verão. Ele só ficará aqui por 3 meses, e depois disso ele será um adulto. Na verdade, ele está preocupado que Leonardo e Helena se esqueçam dele quando crescerem e começarem suas próprias vidas. Tocada por sua preocupação, Helena pega a mão dele e promete nunca abandonar seu amigo. Poucos segundos depois, ele parece já ter superado, e se enrola debaixo do cobertor dela para dormir. Ele não tem mesmo um pingo de autoconsciência, pois eles são quase adultos agora, então compartilhar uma cama é muito diferente de quando eram mais jovens. Mas César é insistente, e ela também acabou de prometer não fugir, então ela não parece ter escolha. Assim como nos velhos tempos, o príncipe se sente confortado pela sua presença e adormece quase que instantaneamente, enquanto murmura algum tipo de desculpa por ter crescido. E agora que eles se reconectaram, a aula de esgrima volta a ser tão vigorosa e exigente quanto antes. César está melhorando rapidamente, como esperado de alguém com seus talentos naturais. Mas isso também significa que Helena tem que revisar constantemente os planos de aula, já que ele está avançando a um ritmo muito além de suas expectativas. Uma pessoa que sabe melhor que ninguém como ela se sente era Hamilton, que está orgulhoso de ver a garota trabalhando tão duro. Ele também é grato por Helena ser uma boa amiga para César. Hamilton fala que quando César passa seu verão no mansão dos Pereza, ele é livre para rir e agir de acordo com sua idade, muito diferente do palácio. Lá ele era conhecido como Lobo Cinza, pois ele não confia em ninguém, e também não deixa ninguém se aproximar.
Hamilton até admite que houve tentativas contra a vida dele, mas pede a Helena para manter isso em segredo, já que ele não gostaria que ela soubesse disso. As coisas são muito mais difíceis para César que aquilo que ele demonstrava, mas ele nunca deixou nada disso afetá-lo. Hamilton realmente acha que o único motivo para ele ainda estar tão determinado a se tornar imperador é por causa de Helena, e daquela promessa que ela lhe fez há tantos anos. Mas isso também meio que a preocupa. Ele já fez muito para alcançar seu sonho, mas será que ela foi precipitada ao jurar sua lealdade? Afinal, seu objetivo nessa vida era paz e tranquilidade, então se envolver com a política da família imperial é exatamente o oposto. Helena chama César para um quarto privado naquela noite, para uma sessão especial. Ela quer ensinar a ele alguns truques não tão honrosos, sem seu irmão por perto para ver. Sem qualquer aviso, ela parte para cima dele, e quase corta seu ombro. César fica confuso, tentando acompanhar todos os novos movimentos e as táticas que ela lhe mostra. Ele faz o seu melhor por alguns minutos, mas no final, Helena o desarma e vence a primeira rodada. Mas a próxima é tão brutal quanto, e um golpe surpresa com o cabo da espada o deixa tremendo no chão. Enquanto ele olha para ela em choque, Helena diz que não ficará satisfeita até que ele consiga matá-la. Meio pesado, mas acho que ouvir sobre suas tentativas de assassinato realmente abalou a garota. Ver a determinação dela dá um incentivo a César, então, ele pega sua espada e eles começam de novo. Eles continuam a ter suas sessões de treinamento especial ao longo do verão, fazendo César crescer dia a dia, apesar do enorme esforço que ele faz apenas para acompanhar Helena. Durante esse tempo, Agot e o príncipe continuam sua intensa rivalidade. Um dia, enquanto Helena está tomando seu chá, Agot expressa suas suspeitas, alegando que César tem intenções obscuras em relação a ela. Agot também está com ciúmes do tempo que eles dois passam juntos durante as aulas de esgrima, então, Helena oferece enviar Agot para uma escola de treinamento, perdendo completamente o ponto que sua serva queria lhe mostrar. Helena não queria assumir mais alunos, mas pensa em como Leonardo poderia se beneficiar de um parceiro de treino mais próximo de seu nível de habilidade quando César partir. Assim, ela promete ensinar Agot ela mesma quando César partir, avisando que se ela não alcançar o nível de Leonardo dentro de um ano, ela será enviada para a escola de esgrima. Parece meio severo, mas se alguém tinha a determinação para fazer algo tão impossível, esse alguém era Agot. No fim daquele verão, Helena consegue ensinar a César todos os truques sujos que ela conhecia, e então pode enviá-lo de volta ao palácio, sabendo que ele estará a salvo de ataques. As coisas logo voltam ao normal na propriedade dos Pereza, e por um tempo, Helena desfruta de paz e tranquilidade com seu irmão e serva. Mas então, 5 meses depois, uma mulher chega à propriedade e vira tudo de cabeça para baixo. Uma senhora chamada Lena Everin é enviada em nome do príncipe César para entregar 2 cartas, uma para cada um dos dois. Helena não tem certeza o que elas contêm de tão importante para ela ser enviada pessoalmente em seu nome, quando então Lena explica que o próprio príncipe lhe disse que Helena não iria aparecer se não fosse assim. Na verdade, as cartas são convites para a cerimônia de coroação de César, e os Perezas descobriram isso vários dias atrás. As coroações geralmente são no início do ano, mas essa será realizada neste inverno. Aparentemente, César queria que seu aniversário e coroação fossem celebrados ao mesmo tempo. Mas Helena estava esperando não receber um convite. Ela e Leonardo são tecnicamente muito jovens para participar de grandes eventos como esse, e além disso, ela não quer ter o incômodo de ir à capital. Ela diz a mesma coisa a Lena, usando como desculpa para não ir, mas é claro, escondendo a parte que ela não quer ter esse incômodo. Mas então é quando a senhora pede para ela dar outra olhada no convite. Em letras pequenas e bem no fim, diz que se Helena se recusar, ele contará a todos sobre a vez que ela pediu para tocar sua coxa. Aparentemente, o aprendiz superou sua mestra. Furiosa, Helena decide ir, principalmente porque agora queria estrangular ele com as próprias mãos. Então, Lena anuncia o segundo motivo de sua chegada. A equipe imperial já preparou algumas opções de trajes para ela. Parece atencioso da parte de César, mas na verdade, é para que Helena não possa usar a desculpa de não ter tempo de mandar fazer um vestido. Como essa é tecnicamente a introdução de Helena e Leonardo à alta sociedade, eles precisam estar no seu melhor, além de aprender todos os nomes e famílias de nobres que estarão presentes. O dia da coroação finalmente chega, então toda a família Pereza comparece junta. No entanto, as crianças não são permitidas na coroação em si, já que ela é apenas para oficiais de alta patente. O plano de Helena é ficar nos bastidores e não conversar até que ela possa ir para casa. Mas em apenas 30 minutos, alguém já derramou vinho em seu vestido, então lá se vai todo o seu plano. Não se tem certeza se a garota pretendia derramar o vinho ou não, mas agora Helena terá que trocar de roupa. Mas antes desse pequeno desastre, a verdade é que Helena estava indo muito bem, afinal ela é bonita e vem de uma família poderosa que tem poucos inimigos, já que não está ativamente envolvida na política. Então, é claro que ela também é muito popular entre os garotos. Leonardo também está se saindo muito bem com as moças, já que sua reputação como espadachim se espalhou bastante. Provavelmente ele está gostando, mas para Helena, isso era um verdadeiro inferno.
Ela só consegue escapar porque seu irmão empurra todos os solteiros e a leva para um quarto tranquilo. Ele a deixa lá para descansar em paz, quando uma garota loira chamada Ula Bronte se aproxima para se apresentar. Ela parece ser muito doce, mas os Brontes também são a família da primeira imperatriz, aquela que tem o maior interesse em matar César. Em primeiro lugar, já é meio suspeito que os membros de sua família apareçam na coroação dele, então Helena trata Ula com cautela. No início, elas conversam casualmente sobre como ela é próxima de César, até que de repente Ula se inclina e pergunta enquanto sussurra qual era a relação dela com o príncipe. Antes que Helena tenha a chance de responder, ela derrama vinho tinto em seu vestido, fazendo um grande alvoroço. Que garota astuta, ela até tem um vestido extra preparado e o oferece a Helena. Mas claro que o vestido reserva vai ser horrível, então, em vez de ceder e aceitar, ela joga o resto do vinho no rosto de Ula. E agora que ela está coberta de vinho, Helena sugere gentilmente que ela use o seu vestido reserva. As senhoras ficam mortificadas quando percebem que não só a brincadeira delas deu errado, mas agora elas se fizeram inimigas da garota mais próxima do príncipe herdeiro, e até mesmo estragaram o vestido que ele escolheu para ela. Ela é literalmente a única pessoa que você não quer irritar. Helena tenta remover a mancha no banheiro, mas não sai, o que ao mesmo tempo é um alívio para uma garota que tem procurado uma desculpa para fugir a noite toda. Mas ela não consegue parar de pensar na garota de Bronte. Além de sua proximidade com César, que outro motivo ela teria para fazer inimizade com a família Pereza? Talvez ela tenha uma queda pelo príncipe, mas qualquer que fosse o plano dela, Ula claramente falhou. Alguém no salão anuncia a chegada do príncipe herdeiro César, mas ainda assim Helena permanece dentro. Ela fica perto da janela enquanto a neve começa a cair, pensando nos dias em que era imperatriz. Ela está fechando a janela, quando de repente, outro par de mãos aparece ao lado dela. César de alguma forma escapou de sua própria coroação para surpreendê-la. Helena está meio chocada que ele não esteja ocupado agora sendo literalmente coroado. Ele tem uma responsabilidade de ir ver seus convidados, mas como de costume, sua prioridade número 1 é Helena. Ela, por outro lado, estava determinada a torcer o pescoço do rapaz por obrigá-la a vir a essa festa, mas vendo ele estando tão exausto por suas obrigações, ela não tem coragem. Ela faz outro comentário casual sobre a altura dele, então César se abaixa ao nível dela, e como qualquer garota confrontada com um homem bonito a alguns centímetros de distância, Helena se descontrola. Depois de empurrar o rosto dele, Helena brinca que como ela é a mestra, seria mais adequado ele se ajoelhar. Então, ele faz exatamente isso, e o príncipe herdeiro do império se ajoelha na frente dela. Com vergonha de dizer na cara dele, Helena apenas cobre os olhos dele e lhe deseja feliz aniversário, agradecendo por ele ter nascido. Então, ele pega as mãos dela, se levanta e diz que nasceu apenas para Helena. Aparentemente ela ainda não entendeu a mensagem, e depois da coroação passar, todo o império ganha 3 dias de feriado. Enquanto outras pessoas estavam provavelmente festejando, Helena só queria ficar em casa e dormir. Leonardo está determinado a se tornar um cavaleiro, então ele estará ocupado visitando suas tropas. Isso deveria significar que Helena teria sua paz e tranquilidade, se ao menos um certo príncipe não aparecesse à sua porta no dia seguinte. E com razão, Helena o repreende por tirar tanto tempo de folga sendo um príncipe. Ela tenta expulsá-lo de casa, mas ele acaba pedindo para ela passar um tempo com ele, como seu presente de aniversário. Então, ela fica presa com isso, já que o outro pedido de aniversário dele seria uma vila à beira-mar. Parece que eles passarão um dia juntos, e claro, César quer tornar isso o mais público possível. Eles passeiam pela cidade olhando roupas para Helena, embora aquilo supostamente seja um presente de aniversário para ele. Ela pergunta o porquê daquilo quando eles param para bolos e chá, mas o príncipe apenas diz que é mais divertido comprar coisas para ela, enquanto se senta e encara ela com um sorriso bobo. Helena tenta ignorá-lo, e a conversa se volta para a festa, onde ele pergunta se ela conheceu alguém. Ele obviamente está tentando descobrir se algum garoto chamou a atenção dela, mas em vez disso, Helena menciona Ula Bronte. Mas já que ela provavelmente é um tópico desconfortável para o príncipe, ela não explica o que aconteceu e muda de assunto, dando a César seu verdadeiro presente de aniversário. Não era nada muito chique, sendo apenas um cachecol de tricô, mas pela expressão no rosto de César, até parecia que era uma barra de ouro. De qualquer forma, Helena não é muito boa em tricotar, então ficou um pouco áspero nas bordas. Mas o príncipe herdeiro o coloca imediatamente, e diz que é seu presente favorito de todos. Aquilo é meio difícil de acreditar, principalmente quando ele provavelmente está recebendo cavalos, joias e casas nas montanhas. Isso é mais um sinal de que ele está perdidamente apaixonado por Helena, e ele só queria que ela abrisse os olhos e visse isso. Naquela noite, Helena está voltando para a casa de carruagem, apreciando a bela paisagem da cidade à noite. Como ela mora na zona rural, essa é uma rara ocasião para apreciar a vista de sua antiga casa, já que foi lá onde ela viveu como imperatriz 500 anos atrás, e de alguma forma, o lugar não mudou muito. César está dormindo em frente a ela, e tão cansado que ele não acorda quando ela lhe chama. Então, ela se aproxima para acordá-lo, e no momento mais conveniente possível,
a carruagem passa por uma pedra, jogando os dois dentro. Parecia que César estava por cima de Helena, e seus rostos se chocaram. Poderia ter sido bem romântico, mas os dois parecem mais machucados que qualquer outra coisa. César parece bem frustrado, e quando eles chegam à residência do Duque na cidade, Helena literalmente corre para fora da carruagem, não querendo passar mais nenhum segundo naquele silêncio constrangedor com o príncipe. Mas assim que ela entra em casa, Leonardo percebe que seu lábio está machucado e inchado. Helena acaba ficando muito nervosa, já que com certeza ninguém acreditaria se a ouvisse. Então ela acaba mentindo, dizendo que apenas mordeu o próprio lábio na carruagem. Mas o fato dela estar vermelha e tremendo também é suspeito, então ela disfarça e vai para o quarto dormir, tentando esquecer aquela humilhação. 2 dias depois, uma tempestade cobre toda a capital de neve, bloqueando qualquer chance de Helena voltar para casa conforme planejado. Seu lábio também ainda está inchado, e na verdade, está até pior, o que torna tudo ainda mais confuso quando César e Hamilton apareçam para uma visita naquela manhã. Seus lábios inchados são literalmente iguais, e qualquer um com olhos poderia ver o que aconteceu. Hamilton está reclamando de como César não leva a sério seu trabalho como príncipe herdeiro, e Helena faz uma careta porque está brava com ele. Eles formam uma boa dupla, até que Hamilton menciona que César desapareceu uma noite e voltou com o lábio inchado. Como ele não é totalmente idiota, Hamilton lentamente junta 2 com 2, o que não é difícil, principalmente com as crianças reagindo exageradamente a cada pequeno comentário. Felizmente, ele é facilmente distraído quando Helena menciona sobre um livro famoso na coleção deles. Enquanto eles se dirigem para olhá-lo, o príncipe herdeiro pede para ir junto, mas é rejeitado. Helena lhe lança um olhar que claramente diz: pare de ser idiota, nós precisamos ficar separados. Então, em vez disso ele fica completamente melancólico, enquanto olha pela janela. Na biblioteca, Hamilton parece entusiasmado com alguns livros antigos e de caligrafia bonita. E enquanto ele resmunga consigo mesmo, Helena não consegue parar de pensar no olhar que César lhe deu antes dela sair. Ele parecia magoado, apesar dela não ter certeza se era para disfarçar o machucado ou se estava mesmo chateado. Enquanto pensa sobre isso, Helena reclama sobre César aparecer de novo para incomodá-la. Mas Hamilton admite que na verdade, foi ideia dele vir hoje. Sim, ele queria reclamar sobre a dor de cabeça em comum deles, mas ele também queria ver César relaxar um pouco. A coroação causou muito estresse, então, ele trouxe seu jovem mestre para Helena, para ele ter um momento de descanso. Nesse momento, Hamilton também admite que a coroação foi adiantada porque a consorte imperial está prestes a se tornar a primeira imperatriz, o que coloca César em uma posição perigosa. Se ela se tornar imperatriz, então seu filho irá atrás do título de príncipe herdeiro, e tentará tomá-lo de César. Isso também lança alguma luz sobre as atividades do Duque Pereza até agora. Eles têm sido neutros na política imperial, mas ultimamente o Duque tem participado de muitos encontros sociais, e até agora Helena não sabia o porquê. Mas agora ela sabe, seu pai oficialmente tomou o lado de César. Talvez tenha sido por isso que Ulla teve a ousadia de ser tão rude com ela, já que elas estão em lados opostos no campo político. Tudo ainda é um pouco confuso, e Helena pergunta a Hamilton por que ele confiaria essa informação a ela. Ele diz que é apenas uma recompensa por lhe mostrar o livro, mas ela sabe que era claramente mais que isso. Desde jovem, Hamilton sempre a tratou como adulta e tentou trazê-la para a vida imperial. Mesmo agora ele se oferece para ser seu informante sobre os assuntos que ela está longe demais para ouvir. Aparentemente ele confia muito nela, querendo mantê-la ao lado de César. Falando no príncipe herdeiro, quando Helena retorna da biblioteca, ela o encontra dormindo profundamente perto da janela. Ela dá um toque na sua cabeça para acordá-lo, e brinca que estava prestes a fazer desenhos no rosto dele. Então, de repente as coisas ficam quietas e sérias entre eles. César estende a mão para tocar o rosto dela, murmurando que a ferida dela ainda não cicatrizou, quando então, sem nenhum aviso, ele a beija. Enquanto ela ainda está atordoada, encarando o rapaz, César pergunta se está tudo bem para eles se beijarem. Ela fala que geralmente se pedia permissão antes de fazer algo assim, mas César não parece se importar, e já está na metade do caminho quando diz que vai fazer de novo, fazendo tudo mais uma vez. Alguns dias depois, a neve se dissipa, então Leonardo e Helena podem voltar à propriedade do Duque Pereza. Hamilton e Helena vêm se despedir deles, e a única pessoa que não está lá é César. Aparentemente, Agot se recusou a deixá-lo visitar a garota. Enquanto eles se afastam na carruagem, Helena admite em silêncio que queria vê-lo mais uma vez antes de voltarem para casa. E de repente, avançamos para 3 verões depois da coroação. Leonardo impressionou o comandante dos cavaleiros, e agora está treinando para se juntar a eles, então ele só via sua irmã uma vez por mês. César veio lhe visitar a cada verão, assim como antes, mas hoje em dia ele já não pode ficar por muito tempo. Ao mesmo tempo, Agot está obcecada com sua prática de esgrima e luta o dia todo, até suas mãos ficarem inchadas. No 4º ano depois da coroação, César volta à propriedade dos Pereza, carregando um convite para a competição de esgrima da família imperial.
Nos anos anteriores, apenas cavaleiros podiam participar, mas esse ano não tem restrições de quem pode entrar. Ele claramente está tentando convencer Helena a participar, mas em vez disso ela sugere que Agot tente. E é claro que o próprio príncipe também estará lutando. Desde que a família Grey assumiu o trono do Imperador Dante, o príncipe teve que participar de todas as competições. Quando Helena descobre que o príncipe estará competindo, ela acaba concordando em acompanhar seus pupilos à capital para ver a competição. Naquela noite, César está prestes a partir, quando Helena o pega na porta. Desde o beijo deles há 3 anos, as coisas têm sido estranhas entre eles, e nenhum deles mencionou isso novamente. E agora, porque ele estava tão ocupado, o relacionamento deles está começando a desaparecer. Mas pelo visto não o bastante, pois ao sair, César volta de repente para dar um abraço em Helena, pedindo a ela que lhe dê energia para as provações que estão por vir. Mas afinal, como eles poderiam ter tido um beijo como aquele, e depois apenas ignorá-lo por 3 anos? Mas de qualquer forma, um mês depois a competição chega. Helena e Leonardo se aventuram até a capital para participar, junto com Agot, que está fascinada por cada pequena coisa. Ela nunca esteve na cidade antes, e nunca viu todo o glamour do palácio e das ruas. Ela é tão adorável que Helena acha doce e compra muitos presentes para a menina, o que apenas intensifica seu espírito de luta. Com todos os discípulos de Helena participando, o vencedor certamente estará entre os 3. Depois de sua pequena viagem de compras, Helena escapa para encontrar César por um tempo. Ela não diz a Leonardo onde está indo, mas bem, ela só tem 3 amigos, então não é difícil adivinhar. Pouco depois ela chega a um restaurante, mas é Hamilton quem ela encontra primeiro. Ela quer informações sobre a família Bronte, especificamente as atividades da primeira imperatriz. Então, Hamilton começa com o básico. Como ela provavelmente adivinhou, a imperatriz está tentando fazer com que seu próprio filho seja o imperador. Mas César ainda está em uma posição forte, e eles não podem simplesmente trocar o príncipe herdeiro, então, em vez disso, eles primeiro estão tentando colocar uma dos seus como a princesa herdeira. E claro, quem os Brontes escolheram foi ninguém menos que Ula. Com isso o momento de falar sobre o noivado de César finalmente chegou. Hamilton diz que eles têm poder suficiente para fazer de Helena a princesa herdeira, mas a garota se recusa. Ela não tem interesse em ser imperatriz, já que já foi a governante e odeia socializar. Ela realmente seria a pior pessoa para o trabalho, mas isso não torna mais fácil para ela assistir outra pessoa se casar com César. No fim, Helena decide afundar todos os pensamentos sobre casamento, focando na competição à frente. O lugar está cheio e as multidões estão fervilhando, e felizmente os assentos nobres ficam um andar acima. Mas o que não é tão bom para Helena é que a pessoa que toma o assento ao lado dela é a mulher do momento, a senhorita Ula Bronte. Depois de seu último encontro, a garota está morta de medo da senhorita Pereza, mas Helena acha toda a situação bastante divertida, então não lhe deixa trocar de assento. Em todos os aspectos, Helena é perfeitamente educada, mas na verdade, ela estava observando Ula de perto, imaginando como alguém tão assustada vai sobreviver na família imperial. Logo a rodada final de lutas começa. Infelizmente, Agot perde sua partida, mas seu desempenho ainda foi admirável, atraindo muita atenção da multidão. Então, o próximo é Leonardo, que consegue ganhar sua partida com um único movimento. O último a competir é o príncipe, que derrota seus inimigos sem hesitar. A multidão parecia um pouco mais receosa que impressionada, o que até que faz sentido já que ele usou o estilo menos honroso de Helena. A partida final é entre César e Leonardo. Eles lutam ferozmente e dão um bom espetáculo para os nobres, mas no final, e como você provavelmente esperava, César é quem sai vitorioso. As garotas enlouquecem, e em especial a senhora Bronte, que já está praticamente obcecada por ele. César recebe uma coroa de flores por ser o vencedor, e a tradição dita que ele deve entregá-la à dama em seu coração. Ele marcha diretamente para Ula, que espera ansiosamente, enquanto parece Helena fingir não prestar atenção. Ula parabeniza o príncipe de todo o coração, dizendo que acreditava nele desde o início. César sorri calorosamente de volta, enquanto a imperatriz assiste a tudo com um sorriso de satisfação. Ele tira a coroa da cabeça, mas ela não vai para Ula, vai para Helena. A imperatriz provavelmente vai surtar depois disso, mas César proclama em voz alta que sua vitória pertence à sua mestra, ficando meio incerto se aquilo foi um gesto romântico ou um sinal de agradecimento. Depois disso, começam a surgir rumores entre os nobres sobre o talento de Helena. Todos estão se perguntando se ela retribuirá seu afeto, mas também estão se perguntando o que acontecerá com a senhora Bronte agora. Atrás de portas fechadas, Helena está ensinando uma lição a seu pupilo. E enquanto polia sua espada na frente dele, ele já começa a se desculpar pelo crime que cometeu ao jogá-la nos holofotes e lhe causar uma série de problemas. Ele é realmente bem treinado, e além dos rumores, Helena também está chateada porque sentiu como se ele estivesse lhe usando em sua guerra contra a imperatriz. Mas ele logo conquista sua simpatia de novo depois de falar que estava apenas tentando lhe mostrar os resultados de seu ensino. De alguma forma, Helena acaba se deixando levar, e no fim o tranquiliza de que está tudo bem.
Ela agradece pela coroa de flores, e até admite que ele merece uma recompensa pela vitória. Maravilhado, César imediatamente se anima e dá um beijo na mão dela, dizendo que estará esperando ansiosamente por sua recompensa. Mais tarde, quando ela conta a história para Leonardo, ele parece bem impressionado com as táticas manipuladoras do príncipe. Ele também entrega a ela uma carta com o selo real, mas ela não é de César, é da Imperatriz. Agora, a vilã número 1 entrou no campo de batalha. Os personagens estão começando a se movimentar, e a guerra pelo trono parece cada vez mais próxima. Helena recebe o convite da Imperatriz, e ela imediatamente percebe que não deveria ser algo que poderia ignorar, apesar de estar visivelmente incomodada porque aquilo apenas aconteceu por causa da guirlanda que César havia lhe dado. A protagonista acaba indo até o Palácio Imperial para poder se encontrar com a Imperatriz após aceitar seu convite, mas na sala não estava apenas ela, mas também Julika Brandt. As duas trocam cumprimentos, apesar de Julika estar fingindo simpatia quando fala com Helena, o que deixa a Imperatriz curiosa para saber se ambas já se conheciam. A Imperatriz menciona que Helena era realmente humilde apesar do favorecimento do príncipe, e até comenta sobre a guirlanda, deixando Julika desconfortável com a situação. A protagonista explica que César aprendeu esgrima com ela e apenas estava querendo compartilhar a vitória com o presente, e a Imperatriz diz para Julika ensinar magia ao príncipe, deixando Helena interessada. Afinal, magia era uma ciência complicada de aprender e não era muito prática, sendo muito poucas as pessoas que escreviam ou estudavam aquela arte nos dias atuais. A Imperatriz então convida as duas para darem um passeio do lado de fora do palácio porque estava um tempo agradável, mostrando o hobby de assistirem arquearia para as duas garotas e também aproveitando para perguntar para Helena se ela possuía familiaridade no ramo. A protagonista conhecia bastante sobre aquilo porque aprendeu como mercenária, mas era mais difícil do que usar uma espada, então ela abandonou. Julika até tenta provocar a protagonista sobre aquilo não ser algo que uma dama deveria aprender, mas Helena não se importa nem um pouco com isso. A Imperatriz afirma que Julika era um diamante polido desde sua juventude enquanto Helena viveu mais livremente, tendo a capacidade de escolher o que desejava fazer, e pergunta se a protagonista não tinha qualquer interesse em poder ou política. Helena compreende que a Imperatriz estava tentando ameaçá-la discretamente ao convidar para ver a arqueria e para prometer que não tinha interesse na família imperial. Mas ao invés de responder diretamente, Helena resolve devolver o aviso discretamente para nunca mais ameaçarem-na daquela forma ao mostrar suas habilidades com arco e flecha, e afirma diretamente que nunca fazia juramentos. Isso deixa Julika irritada, mas a Imperatriz dispensa ela imediatamente para falar apenas com a protagonista, mencionando que com sua personalidade e tantos talentos, aquilo realmente a impressionou e por isso queria torná-la sua amiga. Helena percebe que ela não pretendia desistir tão facilmente, mesmo tentando desviar de suas ameaças e aproximação, e foi justamente nesse momento que César apareceu para afastar a Imperatriz dali. Ao mandá-la embora educadamente, César se desculpa com a protagonista porque não imaginava que a Imperatriz faria um movimento para cima dela daquela forma, e Helena apenas pensa que era impressionante que o príncipe herdeiro precisasse lidar com aquele tipo de pessoa que fingia inocência, mas tentava manipular os outros a todo custo. Helena afirma que poderia ficar ao lado dele naquele dia, o que deixa César preocupado, mas depois dela afirmar abertamente que era uma decisão dela e não dele, o príncipe acaba decidindo aceitar a proposta dela. Mais tarde, a protagonista acaba indo se encontrar com Hamilton para perguntar se a proposta de ser seu informante ainda estava de pé, o deixando surpreso apesar de concordar. Helena sabia que Hamilton era uma pessoa confiável apesar de aparentar ser uma pessoa boba e gentil demais, e isso era apenas porque ela o conhecia desde sua infância e estava ciente de que poderia contar com ele. A protagonista apresenta uma lista de nobres e grupos que mandaram convites a ela e pede para que Hamilton lhe diga quais poderia e quais não poderia comparecer. Hamilton fica chocado porque Helena pretendia participar de eventos sociais, mas ainda assim ele decide acatar seu pedido porque ela estava querendo se envolver diretamente com as pessoas da nobreza para ajudar César. Os dois comentam sobre a pobreza no país e como a antiga Imperatriz Dante também veio da classe baixa, o que faz Hamilton mencionar que grupos religiosos adorando os dragões começaram a surgir nos últimos tempos. Ele explica que pareciam ser grupos pequenos que o Império ainda não deu atenção, o que deixa a protagonista incomodada, mas ainda assim Helena percebe que estava lentamente se distanciando da pessoa que era antes como Dante, e se tornando cada dia mais a pessoa que era Helena agora. Diferente de sua vida passada, não precisava ter uma vida dura e apesar de se sentir levemente triste, ela sabia que ainda haveria dificuldades em seu futuro também. A protagonista decidiu ficar na capital, e assim mais tarde, Hamilton voltou entregando para ela uma lista dividindo os nobres entre amigos e inimigos. A protagonista os visitou pessoalmente e pouco a pouco montou uma rede de contatos. O tempo para o verão seguinte na mansão Peresca, e a água que se aproxima da protagonista com novos convites, e dentre eles estava o convite da festa de aniversário de Julika. Obviamente ela pretendia ir porque eram consideradas como rivais, e se negasse se tornaria conhecida como uma mulher mesquinha, sendo também uma oportunidade para conseguir informações. Helena queria um grupo de apoio, mas acabou conseguindo Hamilton ao seu lado apesar de querer que Leonard fosse com ela, embora ele fosse o acompanhante perfeito para aquela noite da festa.
Aquela seria uma mensagem de que o príncipe herdeiro era próximo a ela, passando perfeitamente a imagem que queria. Helena e Hamilton vão cumprimentar Eureka, e logo as duas garotas começam a se provocar como de costume, e antes das coisas ficarem piores, Hamilton abre a oportunidade para tirar Helena de perto de Eureka. Os dois se divertem porque era divertido poder provocar pessoas da nobreza daquela forma direta, e mais tarde a protagonista aproveita para poder ficar em seu canto. Afinal, as pessoas não tinham interesse em se aproximar dela, sendo perfeito para poder conseguir informações agora. Helena acaba aproveitando para ir ao banheiro com a desculpa para descobrir onde estava o Conde Brant, e acaba ouvindo falar que ele estava na sala de fumo durante a festa. No caminho, ela passa por uma sala cheia de livros que a deixa interessada, mas Eureka aparece perguntando o que Helena estava fazendo ali espionando. A protagonista se explica e pergunta se o conde gostava assim de livros para ter uma biblioteca daquelas, mas Eureka conta que na verdade a biblioteca era dela, começando a se gabar de seu grande conhecimento sobre magia e como estava evoluindo nos estudos e aulas. Helena pensava que a magia era um conhecimento perdido que muitos consideravam como inútil por não poder ser colocado em prática, mas ainda assim era surpreendente que Eureka gostasse tanto assim de magia. Helena elogia Eureka por seus estudos, mas a princesa apenas acaba mandando a protagonista sair dali porque era rude ficar espiando a casa dos outros. Helena acaba seguindo seu conselho, apesar de estar curiosa para perguntar para Eureka o que ela realmente desejava fazer em sua vida, e se tornar imperatriz era realmente seu grande desejo ou não. O tempo passa e o outono se aproxima, sendo também a época do primeiro aniversário de Helena como uma dama e os empregados estavam dedicados para fazerem uma festa tão impressionante quanto a de Eureka. Helena fica sem entender a razão da empolgação deles, e Agor explica que até mesmo os empregados tinham uma guerra para ganharem contra os outros funcionários das casas rivais e queriam mostrar suas habilidades. Agot reclama que os empregados da Casa Brant eram todos arrogantes e se Helena se tornar a princesa herdeira, estavam ansiosos para saberem qual dos empregados se tornaria a dama de honra dela, o que faz a protagonista rir. Agot pergunta se César pretendia ir até a festa dela e Helena nega, afirmando que nem mesmo mandou um convite. E era tudo porque apesar dos Pereschi estarem apoiando o príncipe herdeiro, o poder dele ainda não era muito grande e portanto precisava ser cuidadoso para não provocar a raiva da imperatriz. Leonard acaba retornando para a casa da família devido à chegada do aniversário de sua irmã e Helena obviamente fica muito feliz com isso. Começaram a chegar os presentes de parabéns para seu aniversário, sendo todos produtos de alta qualidade da nobreza e como era o centro das atenções, precisava se preparar bem. Faltando um dia para o aniversário de Helena, Agot decide chamá-la para algum local mantendo o segredo, mas a protagonista percebeu que todas as empregadas pareciam todas emocionadas por seu aniversário estar chegando e também porque agora ela estava ficando velho bastante para não precisar mais de seus cuidados. Helena é levada até a sala dos funcionários e todos eles aparecem para dar os parabéns a ela, a deixando surpresa porque aquela era a primeira vez que eles faziam algo assim. Eles explicam que estavam tristes porque ela estava indo para a capital e queriam lhe presentear antes de ir, e Helena fica surpresa e até emocionada com o presente que todos eles juntaram dinheiro para pagar, sendo o melhor que recebeu em toda a sua vida. A protagonista percebe que em sua vida passada nunca teve a chance de se apegar a nada, mas agora ela entendia perfeitamente a definição de um lar para retornar e que tinha pessoas preciosas para ela. À noite, Helena fica surpresa ao retornar para o quarto e encontrar César lhe esperando. Ao ser reparado, César comenta que havia chegado há pouco tempo, mas não quis incomodar a protagonista que estava tão ansiosa e ocupada com os preparativos de aniversário, mas ele obviamente não poderia deixar de lado sua presença porque também gostaria de comemorar o aniversário de sua mestra. Helena pergunta a razão de ser agora à noite e não no dia seguinte, mas César afirma que precisava ser hoje, e tendo passado da meia-noite, ele logo a parabeniza por seu aniversário, afirmando que desejava ser o primeiro a fazer isso. No dia seguinte, Helena comparece em sua própria festa e acaba indo receber os convidados e seus elogios, apesar dela saber muito bem que as pessoas não estavam ali apenas para parabenizá-la. A protagonista observa que Leonard e César estavam juntos na festa, parecendo entreterem nobres porque seu irmão havia ganhado o título de duque. No processo, o filho mais velho do Conde Luke se aproxima para conversar com Helena e a convida para ter sua primeira dança, mas antes dela poder aceitar, de repente César aparece afirmando que a primeira dança deveria ser com ele. O filho do duque sai correndo deixando a protagonista confusa, mas César continua insistindo para que Helena dançasse com ele, a fazendo compreender o tipo de persona que ele mostrava na frente das outras pessoas da nobreza que o fazia ser conhecido como um lobo no palácio. A protagonista se recorda que aprendeu a dançar com Eres há muito tempo atrás, e mesmo quando ela pisava em seu pé e quando ninguém queria dançar com ela, Eres nunca reclamou e permaneceu ao seu lado. Helena pensa que nessa vida as coisas eram bem diferentes da sua anterior e que agora ela havia se tornado fraca ao ponto de temer perder as pessoas preciosas que adquiriu naquela vida, mas agora era tarde demais para voltar atrás. No outono seguinte, Helena finalmente decidiu ir para a capital real e assim ela deixou o ducado de Peresca.
A protagonista comenta que estava sentindo uma ansiedade estranha durante a viagem e Agor responde que provavelmente era porque ela estava indo embora e haviam pessoas esperando por seu retorno algum dia, algo que Helena concorda porque em seu passado como Dante nunca houve ninguém assim para ela. A protagonista finalmente chega na mansão e fica surpresa porque os empregados haviam preparado uma grande recepção para ela, e também acaba descobrindo que ao fim do mês, Leonard e César pretendiam fazer uma visita a ela. Apesar de sua expressão de desgosto ao ouvir sobre César, Helena afirma que nunca poderia negar a presença de seu discípulo como mestre de espadas, mesmo que a presença do imperador significasse apenas trazer problemas para o seu lado. Mais tarde, a protagonista se encontra com Lovena e o Visconde Hamilton, onde ela comenta que baseado na lista que haviam dado para ela, havia comparecido aos eventos sociais e observou as tendências, percebendo que haviam vários nobres que possuíam recursos que poderiam ser úteis. Os dois ficam impressionados ao perceberem que Helena conseguiu muitas informações secretas, e ela afirma que foi tudo graças aos serviçais que dificilmente ficavam quietos, e foi graças a Agor que foi capaz de conseguir grande parte das informações. Eles ficam chocados porque eram todas informações da realeza e o Visconde pede para que Helena fosse a tutora do imperador de forma oficial, o que deixa ela incomodada porque era como se Hamilton estivesse tentando deixá-la perto do imperador, mas de fato era parte do plano dado que ela nem mesmo quis ser a princesa herdeira. Helena nega a proposta afirmando que se tornar a tutora do imperador acabaria trazendo rumores ruins porque precisaria se expor para as outras pessoas, e certamente as pessoas iriam contra a ideia apenas por ser mulher. Lovena então comenta sobre bem para Helena, o que faz a protagonista se recordar que era um antigo aristocrata que recentemente esteve na festa da família Peresca, mas acabou abandonando a política retornando para seu território e a defendendo. Helena fica surpresa porque aparentemente Ben pediu ajuda aos Peresca para lidar com uma infestação em seu território, e Lovena explica que a inspeção ainda não havia terminado, então não sabiam o número exato de soldados que ele possuía. Ela afirma que até mesmo a ordem recusou ajudá-lo, fazendo a protagonista compreender que a imperatriz era contra ele. Helena percebe que aquela era uma grande oportunidade se pudessem fazer isso a favor do príncipe César, e eles percebem que poderiam criar um grupo de apoio para Ben e seria uma troca para poder testar suas habilidades, mas também para recrutá-lo. A protagonista suspira ao perceber que também precisaria lutar novamente naquela vida, mas com Hamilton afirmando que confiava plenamente em suas habilidades, Helena pensa que era irritante, mas aquela era uma proposta que significava que o Visconde a reconhecia. Ela afirma que faria isso em troca de uma condição para que pudesse escolher as pessoas que a acompanhariam, incluindo seus 3 discípulos, sendo uma oportunidade perfeita para testá-los. Em paralelo, César estava pensando sozinho com Lovena como ele poderia progredir sua relação com ela, e Lovena até recomenda algumas coisas como dar as mãos, mas o imperador afirma que eles haviam tido momentos íntimos em sua infância e aquele tipo de coisa não era uma grande mudança. Ele reflete em voz alta o que mais poderia fazer e dar para que a protagonista o visse como homem, o que faz Lovena recomendar que ele ouvisse alguns conselhos de um cavaleiro negro chamado Egaron que era supostamente muito bom em conquistar o coração das mulheres. Garon começa aconselhando a proposta de melhorar sua aparência, mas ao perceber que o caso deles era um pouco diferente e mais profundo, pergunta se ele havia ouvido falar sobre bater na parede. Aquela era uma habilidade que precisava de delicadeza e confiança no olhar para manter contato visual com a pessoa prensada na parede, sendo essa uma grande estratégia que César esteve pensando desde seu encontro com Garon. Ele ficou distraído ao ponto de até mesmo Helena perceber que ele andava pensativo nos últimos tempos, mas justamente nesse ponto ele percebe que estavam sozinhos no corredor e próximos o bastante um do outro para que pudesse fazer sua jogada de prensá-la na parede. César acaba fazendo justamente isso, mesmo de forma desajeitada por não saber como encarar intensamente assim como Garon sugeriu, mas ao invés de sugerir uma boa reação, a protagonista acaba o empurrando ao perguntar se ele estava a forçando a beijá-lo. Isso porque Helena teve memórias ruins de sua vida passada e afirma que ficaria brava com ele se brincasse assim com ela novamente, fazendo César apenas se desculpar com ela por suas ações. Ao fim de semana, Leonard também chegou na mansão da protagonista, o que faz ele comentar que a reunião dos 3 o lembrava de seus velhos tempos, mas como eram adultos agora, deveriam se divertir como adultos, bebendo álcool. Helena estava confiante em beber, até porque ela bebia quase todas as noites quando era mercenária e seria perfeito trazer à tona a história da subjugação de feras que havia preparado para contar a eles. Mas infelizmente o corpo de Helena era mais fraco que o de Dante, então ela acabou caindo para o álcool após meio copo de licor. A protagonista acaba acordando no colo de César e ela até comenta sobre Erei sem querer, deixando César confuso sobre o que ela estava falando. Helena afirma que não bebia há um longo tempo e não sabia que aquilo acabaria acontecendo, e com o calor do momento ela afirma que César era realmente bonito, o que faz com que ele peça para ela fechar os olhos e assim eles se beijam. Em outro momento, Helena finalmente acaba mencionando para seus amigos sobre a caça às feras, mas acabou se esquecendo por causa da bebida do dia anterior, e claro que César estava sendo contra a ideia de deixar a protagonista ir com eles.
Apesar da protagonista insistir porque queria fazer aquilo por eles mesmo não gostando de ser incomodada com aquele tipo de coisa, César afirma que se o motivo seria ele para fazê-la participar da guerra, poderia reivindicar o trono porque nunca faria nada que a colocasse em perigo. Mas Helena responde que uma vez prometeu que o faria se tornar imperador, e aquela era a oportunidade perfeita dela ver todo o potencial de César agora mesmo, podendo mostrar ao mundo que ninguém podia ganhar dela. No fim, o imperador acaba cedendo apesar de deixar claro que caso estivesse perigoso demais, eles se tornariam sem hesitação para que Helena não precisasse ficar em apuros. A protagonista acabou conseguindo a permissão de seus pais de forma mais fácil do que imaginava e mantiveram a promessa de apoiá-la em tudo o que decidisse fazer, e ela apenas precisaria esperar pelo retorno dos inspetores. Helena acaba sendo convidada para se encontrar com Lord Dalton, o capitão dos Cavaleiros Vermelhos, porque disseram que apoiariam os treinadores vermelhos na batalha. A protagonista recusa porque não queria se encontrar com Dalton como treinadora, mas como Hamilton insiste porque haviam benefícios envolvidos, ela acaba aceitando o encontro. César acaba acompanhando Helena, e ele elogia suas roupas novas, fazendo a protagonista explicar que ela precisava manter uma aparência digna e não poderia usar vestidos em um encontro onde afirmaria que protegeria e comandaria soldados em batalha. Helena até zomba perguntando o que César faria se um dia ela o traísse e perfurasse suas costas com uma espada, e o príncipe responde que apenas aceitaria a própria morte, a fazendo ficar chocada por ele ser tão condescendente. Nisso, Ned Dalton finalmente aparece para a reunião e afirma que os cavaleiros estavam esperando para poderem ser avaliados, mas antes disso César comenta que Helena deveria se limpar antes, a deixando confusa com o que ele quis dizer. Helena pergunta para Dalton se seria muito pedir que eles seguissem suas ordens, e ele responde que provavelmente seria mais fácil e comum do que com os cavaleiros brancos, que eram totalmente aristocratas, sendo que os vermelhos e brancos eram velhos inimigos. Helena finalmente vai se encontrar com os cavaleiros e se apresentar como a capitã que lideraria na subjugação dos demônios de Vandalion, mas claro que não demora um segundo para os comentários misóginos começarem. Nisso, a protagonista nem mesmo hesita em provar sua força, afirmando que daria o posto de capitão a qualquer um que pudesse ganhar dela, e quem aparece para duelar primeiro é o aprendiz Hawk Millen. Helena simplesmente derrota Hawk em um piscar de olhos, derrotando mais de 30 soldados que ousaram desafiá-la, mas no fim das contas ela não quis aceitar nenhum deles para sua equipe de subjugação. 3 dias mais tarde, os cavaleiros estavam praticamente implorando para que ela os aceitasse, e a protagonista esperava por isso porque eles eram todos orgulhosos em suas habilidades e estavam prometendo melhorar. Helena acaba aceitando e afirma que os treinaria, mas deixa claro que ela não era generosa e se não obedecessem suas ordens, seriam castigados sem piedade. Algum tempo mais tarde, eles finalmente partem para Vandalion, e o grupo de protagonistas conversa sobre como o local acabou tendo uma infestação de monstros maior do que o normal e com danos grandes, fazendo César comentar que algo estava bastante errado. Leonard complementa que havia uma teoria de que a quantidade de monstros diminuiu por causa do dragão, deixando Helena confusa, mas ele explica que o momento em que os dragões foram extintos e o número de monstros diminuiu era próximo, deixando claro que deveria haver uma conexão entre ambas as situações. O grupo acaba saindo nas buscas e eles acabam encontrando várias pegadas que eram recentes e deveriam ser de várias criaturas, e justamente enquanto discutiam sobre o que deveriam fazer, eles acabam vendo um cão de obsidiana aparecendo na floresta. O cão parte para cima de Helena, mas Leonard rapidamente o mata, fazendo a protagonista agradecer antes de afirmar que eles deveriam se reunir para discutirem sobre o que encontraram. Eles discutem com Ben sobre haver um tempo desde que receberam relatos de monstros noturnos aparecerem durante o dia, e apesar de não querer tocar no assunto, ele menciona a religião draconiana, sendo uma nova religião que reverencia os dragões. Ele explica que na primavera passada, alguns seguidores o visitaram e no começo não havia dado importância a eles porque estavam relatando histórias que pareciam inventadas. Helena fica curiosa para saber mais, e Ben continua contando que eles diziam querer ressuscitar o dragão, e desde que realizaram o ritual na floresta houveram inúmeras baixas. Mas não apenas isso, como houveram outros acontecimentos que refutam ser apenas uma coincidência, e após isso a quantidade de monstros aumentou. Helena fica chocada porque não contaram aquilo até agora apenas porque não haviam provas, e assim eles finalizam a reunião porque a protagonista ainda tinha coisas importantes para fazer naquele dia. Helena se reúne com seus amigos para contar como eles deveriam enfrentar os cães de obsidiana, seus pontos fracos e como eles atacavam, deixando Agor impressionada por saber de tanto. A protagonista percebe que Leonard estava distraído, e ele acaba contando que estava apenas pensando sobre a história do dragão e se havia a chance dele ter sido ressuscitado e era devido a isso que os monstros estavam aumentando tanto assim. Helena pensa que era impossível, mas ainda algo havia errado porque afinal a protagonista nasceu com as lembranças de sua vida anterior e as coisas de agora poderiam estar ligadas, não devendo ser apenas uma coincidência. A protagonista então afirma que eles poderiam acabar enfrentando um outro monstro grande conhecido como Leucrocota, sendo um monstro com corpo de leão e cabeça de texugo e que apenas poderiam matar cortando sua cabeça. Helena afirma que César precisaria fazer isso porque aquele era um monstro difícil demais para ela devido ao seu tamanho, mas além disso poderia ser ótimo para a reputação dele como imperador.
Durante a noite, eles saem para a caçada e percebem que havia uma grande matilha de monstros rondando o local porque várias armadilhas foram ativadas, e o Leucrocota também estava presente. Helena percebe que César estava nervoso com algo, e ele responde que era porque ainda era estranho não saberem a razão de criaturas noturnas aparecerem durante o dia. Helena até tenta brincar que deveria ser insônia, mas o príncipe insiste que era problemático porque ela mesma foi o único alvo das criaturas, fazendo com que ele se preocupasse ainda mais para saber a razão disso. Os cães de obsidiana aparecem e a protagonista comanda o ataque para poderem matar as criaturas, e Helena tenta refletir a razão da matilha estar sendo atraída até ela. Ela manda atacarem pelos flancos, mas justo quando estavam conseguindo matar as criaturas em grupo, de repente o Leucrocota aparece, e Helena afirma que não precisavam temer e apenas se mantivessem em suas posições atuais. Mas a protagonista fica irritada porque os cavaleiros foram afugentados pela presença do grande monstro, ficando com medo da morte. Mas ao menos ela ainda poderia contar com César para poder apoiá-la. Mas não apenas César parte para o combate, como também Leonard, que sem pensar duas vezes ataca o grande monstro com sua espada. Mas ainda assim Helena acaba cometendo um erro e fica bem na mira do ataque de Leucrocota por suas costas, mas ela acaba sendo salva bem a tempo. No fim das contas, ela percebe que estava realmente sendo o grande alvo das criaturas, apenas a deixando mais curiosa para saber a razão. Enquanto refletia sobre isso, Helena acaba vendo um símbolo no corpo de um dos monstros, mas quando toca de repente ela acaba sentindo uma grande dor, e todos se assustam quando um enorme dragão surge de repente do chão. César acaba conseguindo pegar a protagonista bem a tempo quando ela cai, conferindo se ela estava bem, e apesar dela concordar estar bem, na verdade Helena estava com a vista borrada porque o veneno daquela besta chamada de gusano era venenosa. Mas ainda assim ela não queria recuar apenas porque seus sentidos estavam complicados de serem usados e seria ainda mais arriscado escapar, e Helena exige que digam para ela a posição da besta para que ela pudesse atacar. Helena fica aliviada porque César imediatamente começa a guiá-la, a deixando confortável em poder contar totalmente com ele para poder ajudá-la. A protagonista parte para enfrentar Gusano porque apesar de não poder ver, ela ainda era capaz de senti-lo e seus discípulos ainda apoiariam fielmente, e portanto não precisaria temer diante das adversidades. Helena acaba conseguindo acertar Gusano antes de cair nos braços de César novamente, assim como ela confiou que ele cuidaria dela. Isso a faz sonhar com sua vida como Dante ao lado de Ereis, e quando desperta acaba sentindo uma grande dor porque havia se machucado seriamente na batalha, e ela não apenas quebrou algumas partes do corpo, como também acabou ficando cega e recuperaria sua vista lentamente. César afirma que cuidaria de Helena o tempo inteiro, o que a faz rir porque as pessoas zombariam do príncipe herdeiro fazer algo assim. Mas César ainda estava frustrado porque preferia que fosse ele a sofrer os danos acima dela, mesmo que ela soubesse a fraqueza de Gusano, e por isso ele pede para que ela nunca mais se arrisque daquela forma porque ele até mesmo daria sua vida por ela. Helena pensa que sempre achou que por ser forte, pensava ser correto resolver tudo sozinha, mas agora as coisas eram diferentes, mas ainda assim ela pergunta a ele a razão de querer fazer tanto por ela. Nisso, César conta que na verdade amava, a deixando bastante surpresa porque até agora Helena não havia percebido. Helena acaba precisando de ajuda para lidar com aquela situação porque não sabia o que fazer em relação a relacionamentos e casos de amor, e ela acaba indo se encontrar com Hamilton para poder discutir sobre a situação. Hamilton zoa com a cara da protagonista porque era impressionante ela apenas ter descoberto sobre os sentimentos de César agora, mesmo depois dele ter feito tudo por ela durante tanto tempo. Helena acabou não conseguindo responder César corretamente depois que ele se declarou para ela, e a protagonista ficou bastante triste porque ele mesmo acabou se magoando com a situação. Mas mesmo com César afirmando que ela apenas poderia esquecer o que ele havia dito, o príncipe continuou sendo prestativo demais com Helena ao ponto de ajudar ela a comer porque estava com o braço quebrado, e óbvio que ela nunca poderia esquecer de suas palavras tão rapidamente. Depois de contar tudo o que aconteceu para Hamilton, ele simplesmente conclui que eles estavam agindo como de costume apesar de César não ter pedido uma resposta para sua confissão e Helena não pretender ignorá-lo. A protagonista percebe que conhecia o príncipe desde que era bastante jovem, e sempre pensou que a personalidade de César fosse assim normalmente, e não necessariamente que ele nutria sentimentos por ela especificamente. Hamilton então começa a questionar sobre o que ela sentiu durante a confissão e que tipo de sentimentos haviam brotado em seu peito, a fazendo refletir sobre que tipo de relacionamento queria estar com César agora. Helena acaba até mesmo sonhando com seu passado como Dante, e como Ereis agia da mesma forma que César agia com ela, claramente tendo sentimentos por ela apesar da protagonista ser uma grande porta para perceber isso. Mas isso apenas deixa Helena mais irritada porque nem mesmo conseguia dormir de tanto que estava pensando naquela situação desde então. Mais tarde, até mesmo Lovena pergunta se a protagonista começou a sair com o príncipe, a deixando totalmente chocada, mas quando ela acaba recusando, Lovena explica que queria vê-la porque César celebraria uma festa no Palácio Imperial para a subjugação que fizeram. Lovena pergunta se Helena queria ficar encarregada da preparação e ela acaba concordando, e justo naquele momento César aparece também, deixando a protagonista constrangida porque até mesmo Lovena estava provocando sobre aquela situação.
Na manhã seguinte, Helena acorda exausta por não conseguir dormir nem um pouco e Agot logo começa a cuidar dela, fazendo a protagonista perceber que desde o dia da subjugação ela esteve agindo com muito mais cuidado porque Helena havia se ferido. A protagonista percebe que não poderia fazer nada para impedir isso e certamente não poderia comentar sobre César com Agot porque ambos sempre ficavam rivalizando, então no fim das contas ela apenas aceita toda a ajuda de Agot antes de sair. Helena se reúne com o Marquês e os outros, que agradece a eles pela ajuda porque desde que chegaram, os danos causados pela besta haviam diminuído no local e agora os aldeões poderiam andar de forma cômoda. O Marquês afirma que gostaria de poder retribuir César e os outros pela grande ajuda, e nisso afirma que havia algo que gostaria de poder mostrar a todos eles. Nisso, Helena fica surpresa porque foi necessário os 3 cavaleiros para poder trazer algo que na verdade não parecia assim ser tão pesado, parecendo ser uma espécie de padrão desenhado em couro. Helena percebe que aquele padrão a fazia sentir um estranhamento que havia sentido antes, sendo uma dor que a deixou tonta por um momento, mas ainda assim ela não sabia dizer a razão de ter se sentido assim apenas por olhar aquele padrão. O Marquês afirma que encontraram aquilo dentro do ventre de um leucrocota na caçada anterior e também na pele de outro monstro, e depois de encaminharem para a Sociedade Mágica investigar, acabaram descobrindo que nem mesmo eles poderiam dizer o que era. Aparentemente não era um objeto mágico, mas sim algo que tinha a ver com os draconianos, e estava ligado àquela religião porque desde que eles apareceram pela primeira vez, a quantidade de monstros com aquele símbolo aumentou. Eles discutem sobre o que poderiam fazer para descobrirem o que era aquele símbolo e Helena percebe que poderia conseguir a ajuda de Junica para saber o que era, e pergunta ao Marquês para copiar aquele símbolo. Finalmente, o grupo decide partir da casa do Marquês, e a protagonista percebe que acabou sentindo que a capital real era um local realmente caloroso para se estar. Até mesmo César percebeu que Helena tinha apreço pela cidade de alguma forma, o que deixa Helena constrangida especialmente porque ele afirma abertamente que sempre estava olhando para ela. Mas justo quando ela tenta disfarçar sua vergonha, ela acaba vendo pela janela que haviam pessoas se reunindo na cidade, e uma pessoa fazia um discurso sobre como os dragões eram seus deuses, salvadores e reis, fazendo Helena perceber que deveria ser um draconiano. A protagonista decide sair para ver o que era com César acompanhando, e ao se aproximarem percebem que o draconiano estava fazendo um discurso religioso de como o dragão o curou de uma doença mesmo quando médicos desistiram de ajudá-lo. César comenta que provavelmente estavam falando sobre o bispo draconiano, e agora aquele draconiano estava fazendo um discurso porque eles não eram vigaristas e sim uma religião real. Mas Helena não acreditava nem um pouco naquilo porque os dragões destruíram e roubaram coisas das pessoas no passado, não devendo ser um alvo de fé. Mas antes da protagonista ir embora porque era tudo uma grande bobagem, de repente ela acaba vendo uma pessoa familiar que viu no passado também, mas antes de conseguir perseguir a pessoa, ela acaba sendo barrada e não consegue passar. Mas justo enquanto tenta passar, de repente Helena acaba sendo descoberta como uma aristocrata no meio dos plebeus, tendo seu disfarce revelado no meio da grande bagunça. Mas apesar da protagonista não estar ligando nem um pouco para os plebeus que se aproximaram para zombar com a cara dela, estando mais preocupada porque perdeu de vista aquela pessoa que viu em seu passado, César não deixou passar a situação e simplesmente chutou o homem que incomodou Helena. Ele a leva para longe daquelas pessoas e assim os dois conversam sobre o que ela havia visto um pouco antes, mas Helena acaba desconversando porque era um conhecido que provavelmente acabou se enganando. Afinal, ela não conseguia crer que uma pessoa poderia ficar igual durante 10 anos inteiros e provavelmente apenas estava vendo coisas. Desde que a protagonista retornou à capital, muitas coisas mudaram. Dentre elas, Leonard se graduou na ordem e ele se tornaria em breve o novo capitão da Cavalaria Vermelha, e Helena se tornou instrutora de esgrima do príncipe herdeiro. Apesar da protagonista não estar realmente empolgada, seus serviçais a elogiaram por isso, incluindo todos os cavaleiros que estavam empolgados ao verem que ela havia sido promovida. Ela apenas acabou concordando com aquela ideia porque era por Hamilton, tendo ficado com pena da forma como ele olhou ao pedir aquele favor. A princípio, era algo temporário, mas outros cavaleiros queriam Helena como sua mestra também, mas logo César aparece para tentar acabar um pouco com os ânimos de todos por estarem querendo roubar sua mestra dele daquela forma. Mas Helena tranquiliza César e afirma que eles todos poderiam treinar juntos, e sugere que começassem correndo dando 30 voltas no local, deixando todos surpresos porque era um começo de treinamento bem cruel. Depois das voltas, César pergunta a razão de Helena deixar que os outros cavaleiros a chamassem de mestra, estando irritado porque não queria dividir ela com ninguém quando apenas poderia ter 3 discípulos. A protagonista ri porque ele estava agindo de forma fofa agora, então sugere que se César a vencesse num duelo, poderia fazer como quisesse. Helena logo se impressiona porque ele havia ficado bem mais forte do que antes, estando claramente determinado para não deixar que roubassem tão facilmente o título de discípulo dele. Os dois continuam o duelo e Helena percebe que seu discípulo realmente melhorou muito ao ponto de poder derrotá-la, mas ela acaba baixando a guarda quando César tenta se proteger de seu estaque com o próprio corpo, a fazendo lembrar do passado quando algo parecido aconteceu.
Ela fica irritada porque César a estava provocando de propósito e depois de quase bater nele, César suspira porque realmente poderia ter morrido ao deixá-la com raiva, mas a ira de Helena não foi tranquilizada tão fácil e ela logo parte para cima dele de novo porque ele zombou dela daquela forma. Mais tarde, Helena descansa no banho pensando que César era um idiota por ter tentado se defender com o braço, e caso ela não tivesse hesitado ele certamente teria quebrado o braço no duelo. Quando a protagonista percebe que andou pensando em César durante o dia inteiro, acaba ficando envergonhada novamente, especialmente porque apenas ficava cada vez mais difícil continuar negando seus sentimentos por ele. Mais tarde, os dois acabam se encontrando novamente e a protagonista discute com César porque ele andou assustando os outros cavaleiros novamente, apenas porque não queria dividir ela com mais ninguém. Isso faz Helena pensar que realmente gostava de como ele agia agora e por isso ela afirma que gostava de César. Mas o príncipe tenta confirmar antes se ela estava falando de amor romântico ou apenas entre discípulo e mestre, esperando que fosse mais clara, o que deixa Helena nervosa porque foi sua melhor tentativa de declaração. Depois de confirmar para ele que realmente gostava de verdade de César, Helena conta como sempre achou que a vida fosse um grande tédio, mas agora as coisas eram diferentes quando estava ao lado dele, permitindo assim que eles se beijassem outra vez. Mais tarde, Helena acaba sendo chamada por seu pai para discutir se ela pretendia se tornar a princesa herdeira, afinal se ela decidisse que sim, a família Peresca precisaria seguir um caminho diferente daquela atual. A protagonista percebe que era natural que isso acontecesse, afinal os Peresca viveram afastados da política, mas se Helena se tornasse a princesa herdeira, também se tornaria o grande foco da atenção política. A protagonista afirma que ainda não havia como saber, afinal ela sequer havia recebido o pedido de casamento formal para pensar em algo assim, especialmente quando haviam outros assuntos mais urgentes para precisarem pensar antes disso. Helena acaba indo até a biblioteca e pede para Agot que desejava um livro de instruções de magia, deixando a empregada surpresa porque afinal ela não podia usar magia, e a protagonista explica que estava apenas pensando se poderia dar um de presente para outra pessoa. Helena percebe que na verdade livros de magia eram bastante complexos para os leigos poderem compreender. Enquanto as duas continuavam buscando encontrar mais sobre livros de magia, a protagonista se aproxima de alguém pedindo ajuda e uma recomendação, mas logo ela fica surpresa ao perceber que a pessoa a quem pediu ajuda era a própria Julika. Julika imediatamente não gostou nem um pouco de encontrar Helena, e recusa ajudar a protagonista a encontrar um livro de magia, dizendo para ela perguntar ao gerente. Mas como Helena insiste porque Julika entendia bem sobre magia, ela acaba concordando bastante constrangida por estar sendo reconhecida daquela forma, e então acaba sugerindo outro livro para Helena levar. A protagonista conta que mandaria aquele livro diretamente para quem pertencia, apesar de estar buscando a princípio um livro para Julika. Julika fica chocada e bastante constrangida, mas tudo apenas piora porque a protagonista pede abertamente para as duas saírem juntas, obviamente sendo uma abertura para fazer Julika entender tudo totalmente errado. Helena acaba arrastando Julika para poderem comer alguma coisa juntas e conversar, mesmo que Julika estivesse claramente constrangida e incomodada com a situação, suspeitando abertamente das intenções da protagonista. Nisso, Helena comenta que Julika tinha bastante conhecimento em magia e por isso gostaria que ela analisasse aquele padrão que encontraram no couro um tempo antes. A princesa afirma que aquilo não era uma runa, provavelmente não tendo quase nada a ver com magia, afinal as runas são uma linguagem criada por humanos para a magia. Em outras palavras, a magia que existia no começo pode ter sido uma linguagem completamente diferente, isso tudo porque ainda não haviam datas explicando exatamente, mas era apenas parte do que acreditavam ter acontecido já que os registros foram perdidos no tempo. Helena suspira porque Julika no fim das contas não conseguiu decifrar isso, mas a princesa insiste que poderia tentar descobrir o que era aquele padrão porque agora havia ficado curiosa também. A protagonista comenta que agora elas poderiam se dar bem ao compartilharem a mesma mesa e desfrutarem da mesma sobremesa, mas Julika fica irritada porque parecia que Helena estava zombando dela apenas porque tinha os olhos do príncipe herdeiro nela mesmo quando a posição ainda pertencia à família Brant. A protagonista fica incomodada porque Julika estava sendo usada como uma ferramenta por sua família para poder ascender ao trono, então afirma que o fato dela ser mulher não significa que ela deveria sacrificar seus bens e interesses pela família. No fim das contas, Helena não consegue se explicar para a princesa e Julika vai embora com raiva porque a protagonista dizia aquelas coisas quando sempre podia ter tudo o que queria, enquanto com ela era diferente e seu valor estava em cumprir seu papel. Muito tempo se passa desde aquele dia, mas as palavras de Julika nunca saíram da cabeça da protagonista, e era verdade que Helena sentiu pena dela. Afinal, ela sabia que havia ganhado o amor de César, e sendo uma garota tão superficial e arrogante como Julika apenas poderia acabar se machucando de qualquer maneira que ela tentasse vencer aquela situação. O tempo pula para a festa de comemoração à subjugação, onde Lovena afirma que Helena deveria estar ainda mais bonita do que qualquer dama porque afinal ela foi uma das figuras mais importantes. Ela insiste isso porque provavelmente a imperatriz deveria ter contratado os melhores estilistas e professores de dança do Império para Julika e apesar da protagonista realmente não querer nada daquilo, Lovena explica que aquilo era nada mais do que uma grande competição e portanto deveria deixar seu coração de fraco espírito competitivo bem de lado naquele dia.
Lovena afirma que haviam dado um jeito de conseguirem designers famosos para poderem trabalhar para os Peresca também, mesmo que a Imperatriz tivesse seus próprios meios para poder tentar manter a mão no controle da seleção real. Helena pergunta se Lovena estava empolgada assim porque tinha algum problema com a família Brant, mas Lovena nega e explica que a grande questão era a Imperatriz. Isso porque quando era jovem, sua família foi expurgada pela família da Imperatriz e a mãe biológica de César foi uma assistente da Imperatriz, outra que acabou passando dificuldades nas mãos dela. Dito isso, Lovena ainda tinha rancor pelas ações da Imperatriz e queria poder devolver as coisas na mesma moeda, e portanto queria ser capaz de derrotar ao menos uma das melhores defesas da Imperatriz, que era a família Brant. Mas Lovena era especialmente grata a Helena porque quando a protagonista acolheu Agot, César se inspirou e acolheu também. A protagonista fica surpresa ao ver que Lovena estava sendo sincera em suas palavras e claramente demonstrava fidelidade a César. Helena fica um pouco emocionada com as ações do príncipe, mas Lovena logo arrasta a protagonista para provar algumas roupas e escolherem a vestimenta para o evento, e até mesmo Agot e Leonor aparecem para poderem aprovar a aparência de Helena. Lovena começa a dar algumas dicas para a protagonista que ela precisaria lembrar para cuidar da própria aparência, incluindo que seu batom poderia estragar, deixando Helena sem entender o que exatamente ela queria dizer com aquilo. A comemoração começa e como de costume todos elogiam a aparência de Helena. A protagonista percebe que a Imperatriz estava menos rodeada de pessoas do que de costume, provavelmente porque sua posição enfraqueceu bastante desde então, mas ainda assim ela era a grande Imperatriz. As pessoas até mesmo começam a comentar sobre onde estava Julika e tentam zombar dela porque a Imperatriz estava decaindo em poder, mas antes de Helena poder proteger a princesa, a própria Julika aparece para poder conversar e erguer um pouco seu status social. Depois de mandar as fofoqueiras embora, Julika estava começando a mencionar que não precisava da ajuda da protagonista para poder se defender quando de repente percebeu que seus vestidos eram bastante semelhantes, quase fazendo parecer que elas na verdade eram irmãs. Quando César aparece, Helena compreende que ela e Julika escolheram vestidos que ficariam bons para combinarem com a aparência do príncipe herdeiro. O imperador não demora mais que alguns minutos para flertar com a protagonista e isso obviamente faz as pessoas ao redor começarem a comentar sobre o que estava vendo, afinal César sempre foi muito frio na frente dos outros e aquilo deveria ser uma grande surpresa. Justo quando estavam conversando, o Conde Brant aparece para poder discutir com César sobre algo bastante importante, claramente querendo se impor diante de Helena. César afirma que estava ocupado e gostaria que ele fosse direto ao ponto, e o Conde compra a conversa sobre como as coisas foram em Salisbury. A protagonista fica incomodada porque o príncipe acabou se envolvendo com os Brant de alguma maneira e isso não era vantajoso, mas o conde logo direciona suas palavras para Helena sobre como era impressionante que ela estivesse se dando bem com o príncipe, mas sua filha Julika, apesar de não ser tão talentosa ou bonita, ainda estava se esforçando e queria lhe dar as demonstrações e os resultados de sua dedicação. O conde manda Julika se preparar e arrasta o príncipe para longe, deixando Helena sem entender nada porque a princípio aquilo deveria ser algo para mostrar a ela, mas no fim das contas apenas deveria ser uma forma de isolá-la. Julika começa a se preparar para fazer uma apresentação tocando piano enquanto Helena saía para poder se retirar do palácio por um momento. Enquanto isso, a princesa Brant ouvia os comentários rudes das outras pessoas sobre como aprender piano era o tipo de coisa que apenas pessoas da alta classe poderiam desfrutar e se ela errasse uma nota seria uma grande vergonha para os Brant. A protagonista permanece no jardim pensando que o Conde Brant fez um movimento genial para afastar César dela e focar toda a sua atenção em Julika, e preocupa Helena pensar que o príncipe e a princesa Brant poderiam estar juntos agora. Isso a faz refletir sobre o que aconteceria caso Julika se tornasse a princesa herdeira e se César seria capaz de dar toda a afeição para ela também, deixando Helena de lado. Como ela acaba se sentindo solitária, César se aproxima e a abraça, fazendo Helena refletir que nunca soube que amar alguém era assim. Mais tarde, Helena fica preocupada porque César precisou acompanhá-la para se encontrar com o imperador, afinal nenhum deles sabia a verdadeira razão ou as intenções daquele que governava a nação. Especialmente agora que a protagonista estava se envolvendo com a política, deveria desconfiar de tudo, especialmente quando tinha tanto a perder, diferente de quando era apenas Dante em sua vida anterior. César pede para ela não ficar nervosa, mas Helena responde que não conseguia evitar porque sabia que qualquer deslize poderia recair nas costas dos Peresca, mas o príncipe afirma que se algo acontecer iria fugir com ela, prometendo isso abertamente a ela agora. Depois de acalmá-la, os dois finalmente vão se encontrar com o imperador e a imperatriz, e Helena se apresenta formalmente diante de ambos. O imperador convida a protagonista para se sentar à mesa com eles e a elogia por sua performance na subjugação, resolvendo um problema que nem mesmo a família real foi capaz de resolver por conta própria. A imperatriz acrescenta o comentário de que era muito preocupante o fato de Helena ser assim tão talentosa, fazendo a protagonista e qualquer outra pessoa perceber claramente que a imperatriz havia como um obstáculo no seu caminho para o príncipe herdeiro. A imperatriz conta que, dado o talento da princesa Peresca, era natural se preocupar com o que ela poderia se tornar para o príncipe, e César retruca se haveria algum problema se aquilo fosse benéfico ao império.
Os dois começam a trocar comentários afiados, onde a Imperatriz tenta desbalancear Helena e César protegê-la na discussão, até a Imperatriz sugerir dar a Helena um domínio feudal e um título. A protagonista entra em choque porque claramente estavam querendo mandar ela para longe com um título de marquesa, e rapidamente recusa dando uma desculpa que faz a Imperatriz apenas insistir ainda mais devido seus grandes feitos e resultados. Helena acaba hesitando depois de todos os argumentos da Imperatriz, mas César corta o assunto afirmando que a Imperatriz não poderia sugerir aquelas coisas e apenas o Imperador tinha o direito àquele controle, não podendo ser transgredido. Com o príncipe afirmando que Helena deveria permanecer ao seu lado por ainda ser sua professora, o Imperador concorda porque ainda não era o melhor momento para aquilo. A protagonista suspira ao perceber que o mundo da política era realmente complicado de se lidar, e mesmo após algum tempo, ela ainda não conseguia se acostumar a fazer coisas que nunca fez antes e o peso das discussões políticas era grande demais. As pessoas ao redor ainda viam o relacionamento de Helena e César como algo um pouco instável e estranho, afinal eles sempre brigavam e lutavam com suas espadas ao se verem, mas era tudo porque a protagonista não sabia nada sobre o amor e realmente precisava de conselhos para tornar seu relacionamento mais saudável e comum com o príncipe. E para isso, ela chamou Lovena para conversar. Helena pede o conselho de Lovena sobre o encontro que havia planejado fazer para andar com César, deixando Lovena surpresa porque para alguém com pouca experiência no amor, ela ainda havia criado vários detalhes sobre o que fariam ao saírem juntos. Mas isso era tudo apenas graças aos cavaleiros e outras pessoas que sempre insistiam em lhe dar ideias para tornar seu relacionamento com César melhor. Lovena aponta o detalhe de que a protagonista sequer deveria ter pensado no que vestiria para o encontro, mesmo sendo uma das partes mais importantes, e com a ajuda dela e de Agot, Helena consegue escolher a roupa ideal para sair. E assim, apesar de não ser uma vestimenta de seu gosto, a protagonista apenas decide sair assim mesmo para ir ao palácio. Seus planejamentos eram apenas sair em um encontro comum com César, mas as coisas que precisava se recordar e a dificuldade de tornar aquilo casual era grande o bastante para fazê-la sentir estar em um teste de tanta preocupação em estragar o encontro. Helena finalmente vai se encontrar com César para poderem sair no encontro, mas o príncipe começa a achar estranho seu comportamento ao tomar ações que não eram de seu feitio, como usar um guarda-sol e aquelas roupas que não eram comuns de vê-la usar. César até comenta ser estranho que Helena usasse um guarda-sol quando estava nublado, a deixando constrangida por não ter percebido isso, e ela apenas acaba dando uma desculpa, mas César não poderia se importar menos com o jeito desastrado dela. Helena comenta que as pessoas ao redor estavam olhando estranho na direção deles, mas César apenas tinha olhos para ela e nada além dela, portanto nenhuma tensão ou problema externo o incomodaria. E assim, o segundo encontro de Helena começou. Helena e César saem para um local agradável para poderem comer e que era perfeito para um encontro da alta classe, mas a protagonista fica incomodada porque não havia ninguém além deles no local. E apesar do príncipe afirmar que estava tudo bem porque gostava de estar a sós com ele, era realmente desconfortável quando o ambiente ficava silencioso. Ela fica nervosa ao ponto de querer puxar qualquer conversa comum que haveria entre um casal, e menciona que Helena deveria ser parecido com sua mãe quando não se assemelhava ao pai. Isso deixa César pensativo ao responder que na verdade ele se parecia com seu tio Ereis, e apesar da protagonista concordar, o príncipe explica que não gostava disso porque para Ereis, o império era mais importante do que a família. E César comenta que ele era diferente porque se precisasse escolher entre Helena e o império, a escolheria sem pensar duas vezes. Helena acaba ficando preocupada porque não parecia que César estava se divertindo de verdade no encontro e estava sendo mais unilateral do que o esperado, até que de repente eles ouvem um grito de uma mulher pedindo socorro. Uma mulher estava sendo abordada por dois homens, e depois de ver a situação escalonar um pouco, a protagonista finalmente intervém para proteger a mulher que estava sendo pressionada. Apesar dos dois homens subestimarem Helena por sua aparência de dama delicada, a protagonista acaba com os dois em poucos movimentos. Apesar da mulher que foi salva se sentir em débito, Helena não se preocupa porque aquilo ajudou a extravasar o estresse que andou sentindo nos últimos dias, especialmente porque apesar de querer descansar mais, ainda havia muito para se preocupar e também seu trabalho como professora de esgrima tomava muito de seu tempo. Após toda aquela cena e todos dali irem embora, César se aproxima para avisar que estavam atrasados para a ópera, deixando Helena em choque porque ela esqueceu completamente daquilo. No fim eles nem mesmo conseguem mais entrar no salão de ópera, deixando a protagonista magoada porque não fazia sentido entrarem no meio da apresentação quando era uma ópera feita especialmente para casais. Mas Helena fica surpresa porque na verdade César conhecia aquela ópera porque foi a estreia daquela apresentação antes, deixando ela chocada porque ele nem mencionou isso antes, mas era apenas porque o príncipe não queria acabar com a animação dela. No fim das contas, eles acabam indo até a catedral para ver a vista, mas César apenas tinha olhos para Helena do começo ao fim. Helena explica que estava nervosa do começo ao fim do encontro porque nunca fez aquilo antes, e era uma situação tão pior do que uma guerra em sua cabeça. Mas César garante que nada o havia incomodado, porque apenas estar ao lado dela tornava qualquer coisa e situação melhor. Por fim, a protagonista pergunta o que o faria feliz de verdade naquele encontro,
e quando ele responde que seria um beijo, Helena fica preocupada porque ele queria que eles se beijassem publicamente quando poderiam haver pessoas espionando. Mas no fim das contas ela acaba cedendo e eles finalizam o encontro com um beijo. Em outro dia, quando estava exaustivamente quente, Helena sai para poder se encontrar com Dalton quando acaba cruzando caminhos com a Imperatriz e Julika. A Imperatriz pergunta se o príncipe a pediu em casamento porque estava refletindo se por acaso Helena não desejaria ser a princesa herdeira, deixando a protagonista incomodada por a Imperatriz afirmar aquelas coisas ao lado de Julika, que desejava loucamente aquela posição. Helena explica que não foi pedida em casamento, fazendo a Imperatriz provocar a protagonista ainda mais, mas ela não poderia se importar menos em responder na mesma moeda sobre como era tudo decisão de César e Helena não via aquilo como política dado que o Duque Peresca sempre respeitava suas decisões do começo ao fim. Após se separarem da Imperatriz, as duas finalmente vão até o escritório de Dalton quando repentinamente ele aparece gritando desesperado porque o Duque Peresca foi condenado à prisão domiciliar. Ao sentarem para conversar, a protagonista descobre que quando os cavaleiros se reuniram, documentos confidenciais dos Cavaleiros Brancos foram encontrados nas roupas de Leonard. Como haviam insistido demais que era culpa dos Peresca mesmo dando explicações e desculpas, as coisas acabaram se escalonando daquela forma. Um pouco depois, César comparece na conversa ao ouvir falar sobre o que aconteceu e aquele grande escândalo. César se sentia pressionado e se culpava pela situação enquanto Dalton estava tenso porque ainda não havia sido noticiado sobre sua prisão domiciliar. Helena sabia que era uma situação complicada, afinal como Duque era um nobre de alto escalão, não deveriam ser tão duros com ele, sendo impossível prever quais seriam as repercussões do ocorrido. Mas ainda assim, se a Imperatriz quisesse aumentar e piorar ainda mais a situação, a protagonista poderia até mesmo acabar perdendo Leonard devido ao escândalo. A protagonista reflete que aquele caos não fazia qualquer sentido e parecia que Horatio havia se unido à Imperatriz e foi um dos grandes responsáveis por causar aquela situação, mesmo sendo apenas documentos com programações de treinamento para os Cavaleiros Brancos. César concorda, mas indaga o que a Imperatriz ganharia tomando aquele tipo de atitude perante Leonard, e Helena percebe que dado o incidente que ocorreu envolvendo a Imperatriz, seria a subjugação das feras demoníacas. A Imperatriz não estava satisfeita porque Helena estava para ser a princesa herdeira e especialmente depois de subjugar as feras, que acabou a permitindo conquistar o favorecimento do imperador. A protagonista afirma que a Imperatriz pediria um acordo em breve e como ela não queria perder seu irmão, aceitaria o que ela desejasse por Leonard. Mas o pai de Helena responde que ela não deveria responder nada à Imperatriz, sendo aquela atitude de um covarde não permitiria que a Imperatriz manipule os Peresca como desejar. Apesar da protagonista insistir, seu pai afirma que haveria uma oportunidade para poder revelar a inocência de Leonard, e César complementa que deveria ter sido um dos empregados que colocou os documentos no bolso de Leonard e ao investigar, poderiam dar um jeito de fazer a pessoa em questão confessar o crime. Ao terminarem a reunião, o pai de Helena vai até ela para acalmá-la e diz para se lembrar que nenhum de seus filhos era fraco, e esperava que agora ela mesma também buscasse devolver aquela situação em dobro para a Imperatriz. No dia seguinte, Helena recebe o convite da Imperatriz para conversar sobre seu irmão. Apesar de Água temer pela vida dela, Helena afirma que ninguém poderia machucar um Peresca e estava determinada a proteger Leonard. Ao se encontrarem para a hora do chá, a Imperatriz imediatamente comenta sobre o assunto de Leonard e acusa indiretamente de que os Cavaleiros Brancos estavam sendo traídos pelo Duque, que era o capitão dos Vermelhos, para vazar informações e fraquezas quando os Brancos e Vermelhos eram rivais. Helena resmunga porque aquela era uma acusação fraudulenta e ridícula. Helena afirma que era uma incriminação absurda, mas a pedido da Imperatriz, Julika mostra para ambas o papel com o padrão mágico. A Imperatriz afirma que o decifrou e havia escrito uma frase perturbadora sobre "dê as boas-vindas ao novo rei", deixando a protagonista sem entender por que aquilo nada tinha a ver com a família Peresca, explicando que encontrou aquele padrão em uma besta demoníaca que matou. Mas a Imperatriz estava firme em seu argumento de criar uma boa história usando aquele padrão considerando que todos agora esperavam que Helena fosse a futura rainha e também com a oportunidade perfeita para poder cortar a garganta de Leonard caso as coisas não fossem como ela desejasse. A protagonista percebe que tudo acabou agora, afinal em sua vida passada como Dante, nunca teve nada a perder e portanto não havia fraquezas. Mas agora que Helena tinha coisas para proteger e estavam usando um refém, as coisas ficavam totalmente diferentes e estariam usando aquilo para lhe ferir. A Imperatriz oferece a chance de fazer negócios com ela em troca da vida de seu irmão, pedindo apenas para que renuncie sua posição de princesa herdeira para Julika. Mas para não surgir rumores ainda mais desagradáveis, ela exige que Helena não se encontre mais com César a sós, e a protagonista concorda com a proposta imediatamente em troca da liberdade de Leonard. A protagonista sai irritada da reunião e mesmo com Julika se aproximando para conversar, Helena estava com raiva dela porque havia confiado na princesa Brant e ainda assim ela vendeu para a Imperatriz sob uma desculpa mentirosa. Mas Julika explica que aquele padrão apenas foi descoberto enquanto pesquisava, e ela acabou descobrindo que era uma linguagem dos demônios e por isso estavam falando sobre um rei. No caso, sobre o Rei Dragão Cruze, que foi selado há 500 anos atrás.
Apesar de tentar contar sobre o padrão, Helena ainda estava com raiva de Julika por tentar justificar suas ações como dignas ou que tiveram um propósito. Mas a verdade era que a princesa queria explicar para a protagonista que ela e a imperatriz se encontraram com uma certa pessoa dos draconianos a sós, admitindo que estava com medo daquele homem após aquele encontro porque sentia que as coisas estavam começando a sair do controle ainda mais do que o normal. Ainda assim, Julika não conseguia ter coragem para revelar abertamente a verdade e acabou hesitando, mas ao invés disso Helena pede para Julika cuidar bem de César até que pudesse tomá-lo de volta. Desde então, a protagonista passou um longo tempo sozinha refletindo sobre tudo o que aconteceu, especialmente sobre o que César deveria estar pensando dela quando foi incapaz de proteger a eles como um casal e também por ter quebrado sua promessa e feito um juramento à imperatriz para salvar Leonard. Então, Helena finalmente acaba conseguindo se encontrar com seu irmão Leonard, e apesar de sua preocupação, seu irmão garante que estava tudo bem porque aparentemente descobriram que era um grande engano e acabaram resolvendo aquela situação rapidamente. Assim, ele estaria retornando para a Ordem dos Cavaleiros logo no dia seguinte, mas não foi apenas isso porque Leonard recebeu a ajuda de várias outras pessoas dentro da Ordem de Cavaleiros para poder garantir sua segurança e inocência, deixando Helena feliz porque eles fizeram muito pelo bem deles. Dentro da mansão, Leonard conta para sua irmã e pai que descobriram que o comandante Horatio realmente se uniu às forças da Imperatriz. Isso porque a família de Horatio tinha trabalhos envolvendo navios e barcos mercadores e aparentemente eles não haviam se unido à Imperatriz por vontade própria como imaginaram a princípio, mas sim porque eles também acabaram sendo pegos pela mão da Imperatriz desde o começo, sendo manipulados. Dito isso, o pai da protagonista afirma que eles poderiam investigar sobre o ocorrido com os trabalhadores de Horatio, especialmente porque os barcos eram locais isolados onde muitas informações poderiam vazar e assim poderiam conseguir mais respostas para o ocorrido e provas de seu envolvimento com a Imperatriz. O pai de Helena afirma para seus filhos que eles não deveriam se enfurecer, e sim continuarem carregando suas responsabilidades e seguindo de queixo erguido até que as investigações terminassem para poderem devolver a situação na mesma moeda para a Imperatriz. E assim, menos de um mês se passou desde que Helena fez um acordo com a Imperatriz, mas a família real anunciou o casamento de Julika e César e aparentemente a festa celebrativa ocorreria em breve. O convite acabou chegando aos Peresca, deixando a protagonista irritada porque realmente não desejava ir à celebração. Ela estava incomodada com toda a situação porque além de tudo, Helena precisou fazer um anúncio público para todos de que jamais se tornaria a princesa herdeira, e apesar disso ainda tiveram a audácia de convidá-la para a festa. Agot comenta que a protagonista não poderia negar sua ida ao palácio porque eles não aceitariam qualquer tipo de desculpa, mas também menciona que aparentemente os draconianos andaram se encontrando nos últimos dias, sendo aquela uma informação que acabou conseguindo com uma mulher chamada Everett. A protagonista e Agot decidem se encontrar com Everett para discutirem sobre a festa que ela havia participado. Após todas elas entrarem na casa de Everett, ela pergunta se estavam interessadas na religião dos draconianos, começando a explicar que na verdade não era uma crente da religião porque a atmosfera do local era bastante assustadora. Havia uma pessoa nomeada como líder do culto usava estranhas magias clamando como se fosse o poder do grande dragão, podendo teleportar ou levitar objetos no ar. Mas além disso, haviam rumores de que usavam pessoas como sacrifícios em seus rituais, o que faz Helena ficar ainda mais curiosa sobre a religião. Everett conta que haviam outros lugares onde entregou comida, como vilarejos, onde ouviu falar sobre as pessoas estarem desaparecendo, e quando uma delas desapareceu e retornou para contar a história, havia sido afirmado que havia uma mulher de cabelos castanhos que tentou comê-lo. Helena pergunta se Everett havia visto o líder da seita, e ela concorda que viu na distância, sendo um homem mais jovem do que pensou e também era loiro, o que deixa a protagonista curiosa para saber se estavam falando sobre a mesma pessoa. Everett explica que deveria haver mais um encontro religioso no fim de semana e era dito que seria na Praça Potts dentro das favelas, o que faz a protagonista agradecer porque Everett foi bastante útil em lhe dar informações. Indo até a praça em questão, as garotas percebem que a reunião do culto deveria estar começando e Helena afirma que deveriam observar de mais perto. A protagonista fica surpresa porque haviam muitas pessoas ali para poderem assistir, e dentre elas Helena até mesmo acabou quase reconhecendo uma voz quando esbarrou em alguém na rua, mas acabou não parando para descobrir quem era. Mas logo quando estavam ansiosas para poderem descobrir quem era o verdadeiro líder da seita, quem aparece diante das pessoas para começar o discurso era justamente o homem loiro que Helena viu em sua infância uma vez. Mas por hoje nós terminamos por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Mestre de Espadas.